Marcelo Coutinho, meu parceiro, seja bem-vindo, bom dia pra você. Fica um pouco difícil de desvencilhar, de separar o que é hoje um ajuste técnico frente à forte alta da Bolsa ontem e à forte queda do dólar ontem, e o que é preocupação com a inflação a partir dos dados de serviços. Mas no resumo da ópera, temos juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo, é kit dos vendidos em ações, kit clássico. Bem-vindo, Coutinho, bom ter você aqui. Bom dia, lindão, bom dia, Cam, bom dia a todos. Cara, olha só, eu tava pensando nisso agora que você tava abrindo o programa. No caso do índice, você tem um canal de 13 mil pontos. No caso do dólar, você tem um canal que leva o dólar de 5,60 a 6. Então, assim, difícil, né? Ontem, eu tava até brincando, o que eu vou falar hoje de manhã cedo no dólar? Eu vou falar assim, bom, analista técnico que sou, o dólar bateu aqui na resistência, R$ 6,044 e virou, né? Então, assim, ok, só que o dólar subiu quase 1,2%, então tá muito difícil. O que vai acontecer hoje? Graficamente, índice para cima, dólar para baixo, manutenção, dólar em canal de baixa, até a página número 2, até a hora que o Trump for lá e falar que determinado país vai ser retaxado, não vai ser taxado, eu vou mudar. Então, assim, a volatilidade, eu fazia muitos anos, eu tava pensando em toda a minha história de mercado, eu acho que eu nunca vi uma formação gráfica, um índice com 13 mil pontos de canal. Tão distorcida a fotografia muito gráfica. Complicado. Então, assim, até o quanto a inflação vai pesar nisso tudo. Cara, difícil. É uma boa introdução, Coutinho, porque no fim do dia o que você está dizendo não há gráfico que resista a um noticiário tão volátil e a um peso informativo tão grande como o dos últimos dias, para não falar últimas horas. Então, embaralhado o gráfico do dólar e o índice. Mas a curiosidade do outro lado aqui de quem nos acompanha tá bom, Coutinho, mas se nós formos apenas e tão somente com o gráfico, que é a tua especialidade, que é o teu know-how, você indica uma tendência mais de baixa para a moeda americana, de alta para a moeda americana, mesma coisa em relação ao índice? Se a gente for no tranquilão, sim, você pega o índice, por exemplo, o índice num canal de alta, repica na parte inferior do gráfico, acelera. Então a montagem do índice, se você der um zoomzão do seu lado esquerdo, altista, não tem a menor dúvida. Se você fizer a mesma coisa com o dólar, até porque se você olhar índice dólar, é o mesmo gráfico, simplesmente espelhado. O dólar bateu na resistência, volta, queda dentro de um canal de baixa. Então, assim, se for fazer este tipo de análise, índice para cima, dólar para baixo. Índice para cima, dólar para baixo, com todas as ressalvas que o Coutinho já organizou. Vamos cumprimentar o Guilherme Cunha, ele tá na ponta da conexão. Seja bem-vindo, Gui. Gui, ontem eu fiz uma pergunta para você que eu faço questão de retomar. A gente tava lá pelas 9h15, eu cheguei e disse assim: pô, Gui, em tese, a inércia faz tão fácil a vida do operador, é comprar dólar e é vender bolsa. Aí eu complementei. Por outro lado, a sensação é de que tá tão complicado que em algum momento deve haver recuo. E aí, para esse dólar voltar na cara do operador e o Ibovespa futuro também é um 2. Bom, quis o destino que ontem, na faixa das 14h30, acontecesse o recuo. E a gente viu uma virada que fez muita gente apanhar ou muita gente surfar uma onda histórica. Não dá pra dizer diferente. Você traz o seu destaque inicial e o saldo do que foi esta quarta-feira chacoalhante, Gui. Bom dia. Bom dia, Leozinho. Sorte e ou competência foi do bem o movimento, né? Visto que, Léo, a gente tem que separar um pouco do que vem acontecendo do noticiário, de fora para dentro, Trump de Twitter, etc. E, no final das contas, o que vai na ponta do preço. E a gente tem uma narrativa, né, que levaremos em toda a nossa vida como um operador de bolsa de valores, que é tudo que sobe numa intensidade muito forte, ele pode obter o retorno da mesma intensidade, visto que o contexto ele não é estrutural, e no cenário aí nós tínhamos um contexto estrutural, mas aberto às negociações. E para ser efetivo na sua pergunta, né, trazendo a resposta, ontem deu um livramento da venda do dólar com um saldo de um bônus interessante. Já o índice foi algum cascalho, mas o dólar não havia dúvida que seria o grande protagonista, né? Acima dos R$6 havia uma complexidade muito elevada
de você estar se posicionando na ponta compradora do dólar. Saímos de 5.600 e algum quebrado, abaixo dos 5,70 para os R$6 mais, numa velocidade muito grande, e a abertura chegou a tocar nos seus devidos 6,10. Então, fosse Trump, fosse o que acontecesse, o arrefecimento cambial ele teria que ser algo de acontecer. O IFR chegou a bater mais de 80 no contexto lá do 14 no diário. Então, enfim, muito puxado, muito estressado o movimento. Agora, a única coisa que tem que trazer de ressalva para já o dia de hoje, Léo, é o seguinte: nós tivemos uma redução das incertezas, né, visto que nós tivemos essa postergação dos 90 dias. Mas Estados Unidos e China, a briga ainda continua. Temos 9 horas com 8 minutos, Guilherme Cunha ao vivo com a gente. A briga continua e os próximos passos dela é que serão determinantes para a gente ver onde especificamente o jogo vai parar. Gui, o último capítulo foi Trump metendo 125% de tarifa contra os chineses. Saiu de 104% para 125%. Os chineses, nas últimas movimentações, retaliaram. Vão retaliar de novo? Xi Jinping falou que vai até o fim, né? Então eu acredito que não estamos presenciando um teatro, viu, Léo? Acredito que ontem foi histórico para o mercado, dos 6.100 lá para 5.800 e tanto, todo mundo consegue se salvar, todo mundo consegue tirar uma onda. O índice também, quem estava passando um calor, Trump's Day, também deu aquela ajudada. Porém, quando a gente olha para qual foi o motivo, né? O Trump ele deu um recuo, essa que é a leitura que nós devemos ter, deu um recuo, está esperando que venha obter alguma negociação com a China, mas quando obteve o truco, gritou 6, a China devolveu e falou: então a gente vai jogar esse jogo até o final. Como eu havia dito aqui na transmissão da TC News, não é sobre o tarifaço global, sempre foi Estados Unidos e China, e teremos que viver capítulo a capítulo, e eu acredito fortemente que sim, Léo, a China realmente vai até o fim. Pode ser 150%, pode ser 200%, todo mundo também depende da China, né? Então os Estados Unidos está colocando tudo na mesa, colocando aí que é autossuficiente, mas é bem dependente da China, e se a China voltar a gritar 12, o Trump pode correr do jogo. Legal, já temos aqui um outro olhar, não é? O Beida, por exemplo, acredita que o acordo já está sendo envelopado, que a China não deve escalar de novo e que algum denominador deva ser encontrado nesse prazo de 90 dias, embora isso não inclua a China. A pausa dos 90 dias inclui o resto do mundo. O Gui já acha que Xi Jinping, para honrar a coerência do Estado chinês, tem que responder, inclusive, a esses 125 que foram a última jogada dos Estados Unidos. Se isso de fato acontecer, a gente deve ter alguma piora, algum sentimento de piora nos mercados globais. Então é importante avaliar e trazer essa diferença de olhar. Volto com o Gui em instantes, temos 9h10. Coutinho, eu tô achando a correção do índice até tímida. Ontem o Ibov tá na tela aí, ó, no canto superior direito, o Ibovespa à vista subiu 3,12%. Enquanto que o Ibov futuro está caindo hoje só, entre aspas, 0,34%. Está em 127.125 pontos. Essa é uma primeira camada para você revisitar o índice. Em relação ao dólar, teve um arrefecimento no viés de alta também. 0,50% de avanço, R$ 5,872. Coutinho, revisita os gráficos. Bora, o índice do seu lado esquerdo, o dólar... o índice do seu lado esquerdo, o índice começa a cair, 1,27080. Como eu estou na parte inferior do gráfico, né, o que eu desenhei? Eu desenhei uma queda até o fundo, uma eventual alta, e aí sim, ele corrige para dar uma rampada. Então, se o índice mantiver, eu estou em cima de um suporte, 1,27090. Esse cara deveria ir, olha o tamanho do movimento, a 125.400. Dólar do seu lado direito, o dólar bateu ali naquela resistência 6,044, o dólar a priori cai, por enquanto lateraliza para cair. Independente disso, ou lateraliza, cai, ou faz leve correção para também queda. Temos que olhar. Se romper, R$ 5,836. Esse é o suporte que a gente tem que olhar. Se subir para posterior queda, R$ 6,009. 9 horas, 11 minutos. Faltam 19 minutos para a cobertura especial que o Manhã TC News vai levar até você a respeito da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Não perca, daqui a pouco o CPI americano será a realidade. Meu abraço aqui no Thiago de Castro, no SCR, que também está por aqui. O Miguel também está na área, falando muito de China a partir desse comentário do Gui. O Carlos Soares
também o RD, o Miguel, o glorioso Vitor Felipe. Acho que essa guerra econômica nos momentos atuais, China está mais forte, deve ganhar essa briga. Olha o Vitor apostando mais na China, que de fato disse vai levar até o final e as últimas consequências essa escalada que veio dos Estados Unidos. O Rica também está por aqui. Tomem cuidado com muitas previsões de dólar. De fato, anda difícil prever o dólar, que num highlight de noticiário muda completamente a direção. O fulano de tal também tá por aqui. Quem mais? O Juliano, o Ragnarok, o Rogério Santos, o Pra Cima falou, eu comprei dólar. O RD, falei dele, o Renner Marques, também o Max Levei, o Regis... Olha o Ascano Merrig, o Quitar também tá aqui, grande Quitar, prestigia a gente de ponta a ponta. Pois é, ontem no almoço de negócios caiu bem às 14h30 esse recuo do Trump. Aliás, deixa eu aproveitar esse gancho para agradecer toda a audiência. 100 mil visualizações. Nós atingimos 100 mil visualizações no consolidado da transmissão de ontem, do primeiro ao último minuto, 100 mil visualizações. Isso ainda não havia acontecido numa transmissão de segunda a sexta-feira, exceção feita à guerra Rússia-Ucrânia ou outros episódios absolutamente fora da curva. E mostra o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Foram mais de 5 mil likes. Centenas e centenas e centenas de comentários. Não é exagero falar em milhares, não, no consolidado do dia. Então, números expressivos que mostram o respeito que vocês têm demonstrado pelo nosso trabalho, o respeito que vocês têm tido pela nossa cobertura. Muito obrigado e, em troca, a gente vai seguir aqui focado para continuar honrando a confiança que vocês depositam na nossa maneira de narrar o pregão, de trazer o minuto a minuto. Vale muito a pena se ligar. Nós temos 9 horas com 14 minutos. Bom, é o seguinte, antes da gente fazer, enquanto eu abraço aqui toda a audiência, antes da gente fazer aquele overview último e partir para as expectativas, para os consensos da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, eu separei aqui uma bateria de manchetes para que o Guilherme Cunha traga a sua percepção. Gui, olha só, a gente vai começar falando justamente dos últimos capítulos relacionados à queda de braços entre Estados Unidos e China na guerra tarifária, ou no tarifaço trampista, como você preferir. E aqui a primeira manchete é o morde-assopra, neste caso o assopra do Trump para cima do Xi Jinping. Ele é meu amigo. Ele paga a tarifa, mas é meu amigo. Eu ferro ele, mas é meu amigo. É ou não é? Olha aqui, ó. Ele é meu amigo, diz Trump, que se reuniria com Xi em meio a tensões. Durante outro evento na Casa Branca, o presidente americano afirmou que acreditava que a China queria fazer um acordo. Aliás, o Trump tem dado dessas, né? Não, o Xi Jinping, eu tenho ele em alta conta. O Xi Jinping é um amigo. O Xi Jinping quer um acordo, ele só não sabe como propor isso. Mas a verdade é que de lá não veio nada em termos de acordo até esta altura do campeonato. Enfim, depois de morder a China com 125% de taxa, toma que o filho é teu, diz o Trump, vem um aceno verbal mais positivo ao líder da China. Quando a gente parte para esta manchete aqui, ó, após aplicar tarifas de 125% à China, Trump chama Xi Jinping de amigo, é um outro jeito de embalar. O presidente norte-americano disse que se reuniria com o líder chinês e acredita que o país asiático quer fazer um acordo. O Guilherme Cunha não está comprando muito essa embalagem, não. O Guilherme Cunha está comprando mais a ideia de que a China deve retaliar. Primeiro-ministro da China tenta reforçar o comércio com a Europa. Essa é uma manchete importante que eu separei no nosso giro, porque ela ilustra muito bem o efeito geopolítico da postura do Trump, inclusive promovendo aproximações outrora improváveis. Então o bloco europeu e a China mais próximos justamente para a construção de alguma ponte, com especial peso para o setor automotivo. Não nos esqueçamos, o comércio chinês ele tem uma característica predatória porque nenhum outro país consegue praticar os mesmos preços, o mesmo custo de mão de obra, a mesma escalabilidade e o mesmo ganho de produtividade que a potência asiática consegue. Logo, um carro europeu jamais será mais competitivo do que um carro chinês, em termos de preço na ponta final. E aí vem as tarifas para compensar isso. Tudo, no entanto, é uma questão de dosagem. Os Estados Unidos, na visão de boa parte dos analistas, já errou na dosagem em larga escala no que diz respeito à China. Outros entendem que é apenas um recurso de negociação do Trump. Vamos ver por onde o Guilherme Cunha vai. Mas o fato é que aqui a gente tem um exemplo concreto de uma aproximação chinesa e europeia, europeia-chinesa, a fim de que haja um contorno a essa pressão tarifária que Trump contrata para o mundo. E aí a última manchete que eu separei, aliás, são outras duas. Tem essa aqui, aproximar-se da China
seria como cortar a própria garganta, diz secretário do Tesouro, Scott Bessent, em resposta à Europa, porque a Europa tem acenado para acordos junto à China a fim de contornar essa pressão tarifária que vem dos Estados Unidos. O Bessent, que é a figura da racionalidade econômica, até prova em contrário, para muita gente ele já começou a provar contrário, tem apostado numa retórica apenas de aceno e de fortalecimento da agenda do Trump, e não tem sido um contraponto, só que em defesa do Scott Bessent, membros do mercado dizem qual espaço ele teria para ser contraponto do Trump, ainda mais nesse momento de início de governo, mas, reflexão paralela à parte, o que se vê é que o secretário do Tesouro americano, equivalente ao ministro da Fazenda aqui no Brasil, basicamente diz: a Europa se degola em relação aos Estados Unidos se constrói uma aproximação muito forte com a China. Scott Bessent fez nova ameaça a países europeus após o premier da Espanha, Pedro Sánchez, defender maior aproximação do bloco com Pequim após o anúncio das tarifas americanas. E o último highlight passa pela repercussão já da revogação, quando o Canadá diz que vai iniciar conversa sobre nova relação econômica com os Estados Unidos. Foi o que o premier Mark Carney divulgou, elogiando a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas mais elevadas. Na prática, essa pausa vai viabilizar negociações interessantes com vários países. A China é que é incógnita porque não veio pausa em relação aos chineses, veio pancada. Bom, giro de manchetes feito. 9h18, você ouviu um vira-vira-vira que me parece relacionado à bolsa, é isso mesmo, o Indifut já está no terreno positivo, está subindo 0,03%, enquanto o dólar segue subindo 0,50 e este não mudou. Então, Gui, você em dois tempos e aí o Coutinho volta para os gráficos. Na sequência, o nosso raciocínio empurra a inflação ao consumidor dos Estados Unidos para a nossa bancada. Para você, primeiro, em relação a esse giro de manchetes, onde é que você quer agregar? Segundo, a Bolsa Brasileira demonstra uma resiliência que nem as bolsas americanas estão demonstrando. Quais pistas isso sugere para você? É cedo para a gente se entusiasmar e imaginar um fluxo mais comprador para a Bolsa de maneira estrutural, recorrente? Então queremos te ouvir também nesse segundo aspecto. Vai lá. Vamos lá, Léo. Quando a gente fala, então, de China, sabe que... E o Trump chamando ele de amigo, né? Acho que eu achei simplesmente sensacional. A China pode ser aquele garoto revoltado que não aguenta mais sofrer bullying. Então tem que ficar de olho para esse cenário do tarifaço, porque ontem eu estava aqui no fechamento de mercado com o Medina, consegui acompanhar na íntegra ali a conversa, o discurso de Donald Trump, fazendo ali um sentimento de recuo realmente. Então eu vou reforçar só essa possibilidade dessa tese, dessa leitura, que Trump não vai conseguir recuar. Xi Jinping, se continuar nessa movimentação de nem sequer responder, né? Acho que esse é o X da questão, trazer essa euforia, os empresários vão pressionar, o mercado vão pressionar o Trump. Não há um ser humano, né, que vai parar o Trump, mas o contexto pode fazer com que haja alguma mudança de rota. Por isso que eu achei bem interessante, mais uma vez, os 90 dias com todo o restante, não é quase um fazedor de preço, é legal, é uma incerteza menos, mas China e Estados Unidos, isso pode movimentar qualquer perspectiva de preço que nós tenhamos para o dia. Quando a gente olha para o nosso índice aqui, Léo, apesar de a gente estar dentro desse contexto de acreditar que ele está fora do cenário global, nós temos as commodities, mais especificamente o minério de ferro, dando aquela ajudinha para o cenário do índice aqui, para o nosso cenário brasileiro. Então, China sai de um contexto ali de pressão e não ter para onde fugir, de como ter para fugir. O minério ganhando mais de 3% dentro desse pré-mercado, dá uma força, né, para você conseguir dar uma controlada na volatilidade. Mas a verdade, ela é única. Falamos na segunda e vamos repetir muito provavelmente nos próximos 60 a 90 dias. Tudo isso que nós estamos prestigiando é um novo normal, uma volatilidade elevada, e não vai mudar o sentimento do investidor do dia para a noite. Então, não se surpreenda se minério conseguir trazer uma perspectiva mais positiva, dado lá fora ajudar e o índice subir, como também qualquer derrapada que nós tenhamos, volta tudo que subiu ontem. Então tem que tomar bastante cuidado, aproveitar o day trader de plantão, operar volatilidade, né? Porque no final das contas é só isso que nós estamos tendo. Não há direcional, dólar é o único que está mais pressionado.
9 horas 22 minutos. Obrigado, Gui. Estamos inaugurando a cobertura especial com foco na inflação ao consumidor dos Estados Unidos. 9h30, tem CPI no radar, na cabeça, todo mundo ligado. O minuto a minuto mais completo do mercado tá aqui na TC News. Coutinho, eu vejo você granulando mais o gráfico do dólar e do índice. Por quê? Eu tô tentando achar os possíveis movimentos para poder ajudar o pessoal. O índice, a priori, tudo sob controle, para cima, né? A pergunta é, como eu tô no meio do canal, né? O canalzinho é esse aqui, 129 a 125. Como eu tô no meio, eu posso fazer um envelope, sobe, lateraliza, sobe, ou eventualmente uma leve correção para depois subir. De qualquer forma, eu vou deixar montado. A priori, o índice deveria ser para cima. O dólar, mesma coisa. O dólar dentro desse canal, R$ 5,836, R$ 5,943, cai, lateraliza, cai, a priori para baixo. Minha pergunta é, cai no envelope ou faz leve correção para a posterior queda? Especialmente para o Cido Ferreira, direto da Irlanda. Dali, Cido, para o Andarilho Soluções. Um abraço para o Andarilho, para o Lucas Carvalho, para o Douglas Júnior, para a Carla Khaled, querida amiga, o Rivotril, de Léo Levades. Quem mais tá aqui? O Thiago, o Almeida, o SCR, o Newton Nascimento. Vem aí, o CPI americano. Bom, são 9h23, a gente faz o giro internacional e destaca, DXY está caindo 1,12%, é um dólar a nível global mais fraco, 101,748. Coutinho, já separa esses gráficos DXY, VIX e Yields de 10 pra gente complementar com as suas imagens. Olha o VIX está subindo 10,44% e alguém vai dizer, poxa, 37 pontos é bastante. Outro vai dizer, mas o VIX estava em 57 pontos ontem. É esse misto de descompressão de um lado, mas um patamar ainda elevado de outro. Yields de 10 anos estáveis a 4,32%. Praticamente 0-0 para os yields de 10 anos, um certo compasso de espera eventualmente para o CPI. Você acha que o CPI pode fazer bastante preço? Pode não fazer preço? Ainda em primeiro plano é a guerra tarifária e pouco espaço sobra para outros personagens, triggers, drivers de negociação? Qual que é a sua hipótese aí do outro lado? Vamos para o gráfico DXY, fraqueza da moeda americana a nível global, é a síntese até aqui, pois não, Coutinho? Olha, Léo, da forma que vai, cota 1,0173, a gente vai falar, pelo menos, não me recordo quando, do DXY abaixo de 100, né? Então, 101,26 já é o meu último suporte, que era uma terceira linha, esse FIBO foi redesenhado, então agora fez um novo, cai, corrige, cai. Então, assim, perdeu 101,26, próximo objetivo, 99,15, se tudo continuar azedando, esta figura gráfica me leva, inclusive, a 95,74. Bom, daí a gente parte para o VIX está em 37,4 pontos, passou por um forte recuo ontem em meio ao adiamento que o Trump declarou, mas nem por isso está num patamar tranquilo, quer dizer, muito acima ainda dos 20 pontos, o Coutinho vai para o gráfico. É o novo normal, é o que você comenta, então assim, bateu ali na nossa terceira no 55, voltou, o FIBO, se você quiser agora transladar, você pode jogar esse cara para cá, o VIX daria compra a 31,15, ou seja, eu estou em cima de um suporte para o VIX continuar subindo. Então, um movimento mais longo, fez aqui a sua correção, foi na terceira linha pianinho. 31,15, que já é um absurdo, face àquele 23 que a gente já estava acostumado, nesta formação se torna o novo normal. 9,25, yields de 10 anos. Para muita gente, o principal personagem para este recuo do Donald Trump e da sua equipe econômica, quando o movimento inverso acabou acontecendo. Léo, qual o movimento inverso? Desde o primeiro momento, quando o microfone estava próximo às vozes da equipe econômica do Trump, o foco era cair o rendimento dos yields de 10 anos. E isso foi acontecendo, a ponto da gente ter visto cerca de 3,8% como retorno médio anual. Mas aí vem o contrafluxo, aí vem a desconfiança, aí vem a instabilidade. E aí vem a falta de credibilidade que o Estado americano passou para os investidores, para os detentores dos títulos, que então se desfizeram desses títulos. E aí vem o movimento oposto de alta nesses yields de 10, praticamente acenando nos piores momentos para a faixa dos 5%, o que motivou Trump para muitos analistas, inclusive o Alex Martins, a revisitar e desconstruir. O que é que os yields de 10 estão mostrando graficamente, Coutinho? 4,32% é o retorno médio anual neste momento. Bora. Pivôzão de baixa, então assim, fez fundo a 3,86%,
subiu. Quando ele sobe, eu já estou aqui numa distribuição, ou seja, todo esse período aqui ele já é baixista. A sua máxima, 4,44, que foi a linha do FIBO, foi levemente acima, deu, entre aspas, uma venda, e agora começa a descer, ou começaria a descer. Então, da forma que está graficado agora, Léo, os yields deveriam fazer neste movimento um retorno, 4,22, 3,80 no melhor caso, a gente está falando de um cenário um pouquinho mais longo, mas a figura mais importante, a informação mais importante é cota 4,32%. Se for voltar a 4,44 testar, monta envelope de alta. Aí a coisa azeda. Atenção, 7 magníficas. Tesla vai caindo 3,7, Amazon 2,8, Meta 2, Google 1,5, Nvidia quase 4, Apple 3,5, Microsoft 1,7. A Camila Nascimento passeia pelos índices acionários americanos, pois não, cá? Vamos lá, nos Estados Unidos, a gente tem os índices nesse momento no vermelho. No mercado futuro, o S&P recua 1,70% aos 5.397 pontos, Dow Jones perde 1,27% aos 40.325 pontos e Nasdaq cai 2,15% aos 18.870 pontos e o Russell 2000 perde 3,70% aos 1.851 pontos. Léo. 9 horas 28 minutos, agora os consensos e o que se espera para essa fotografia, tomando por base a apuração de Rosa Riscala no Boletim Bom Dia Mercado. De volta à rotina dos indicadores. Nova York acompanha hoje a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, que deve subir 0,1% em março, em comparação com 0,20% em fevereiro. Então nós teríamos uma desaceleração da alta. No caso dos 12 meses, a ideia é que nós tenhamos 2,6% de inflação no acumulado. Em fevereiro, era 2,8%. Então a ideia é que nós saiamos dos 2,8% em 12 meses lá de fevereiro para 2,6%, menos, portanto, do que 2,8% para março. Esse dado sai agora às 9h30, menos de um minuto para isso. Núcleo do CPI, do qual a gente exclui os itens alimentos, energia, enfim, os mais voláteis. Este núcleo deve subir 0,27%, quase 0,30%, na mediana das 25 projeções coletadas pela Broadcast. A projeção para a taxa anualizada é de 3%, ante avanço de 3,1% na base anual de fevereiro. Então a gente está falando de uma desaceleração da inflação. Este é o cenário base. Analistas acreditam que algum efeito das tarifas já deve aparecer no núcleo de preços de bens não relacionados a transporte. Os preços da gasolina e das commodities energéticas devem recuar, com queda recente no petróleo. Vamos ver, faltam alguns segundos, o relógio vai girar, você acompanhando a tabela da volatilidade. Vamos ver qual que é o potencial de precificação deste CPI, já que a guerra tarifária segue convocando as atenções. Sai o número, 9 horas com 30 minutos, começa a repercussão, há uma descompressão leve do VIX, a gente vê uma alta nos yields de 10 anos, ela é ainda tímida, e o DXY acentua a queda. Camila Nascimento traz pra gente as informações da inflação americana, cá. O CPI recuou 0,1% em março, ficando abaixo da projeção de alta de 0,1% e desacelerando em relação ao dado anterior, que era de um avanço de 0,2%. Já o núcleo do CPI no mês de março subiu, 0,1%, ficando abaixo da projeção de alta de 0,3% e também do dado anterior de 0,2%. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego ficaram em 223 mil solicitações, em linha com a projeção e acima do dado anterior de 219 mil, Léo. Amigos, é uma inflação mais fraca nos Estados Unidos e isso está fazendo preço sim. Repare aí, ó. A gente está vendo um fechamento da curva americana, 7 pontos base de recuo no caso dos yields de 2 anos, 3 pontos base de recuo nos yields de 10, mais espaço para que o Fed estude eventualmente um corte de juros, ainda que no curto prazo fique difícil em meio ao efeito das tarifas mais para o campo da inflação do que para o campo da desinflação. Mas quando a gente olha para a trajetória dos preços americanos, ainda sem o grande e largo impacto das tarifas que o Trump promoveu, a gente está vendo um curso de diminuição na pressão sobre os preços. É um bom roteiro para que o Federal Reserve consiga manejar a corte de juros. E ainda que nós tenhamos um repique inflacionário a partir de um período curto, dada a implementação das taxas do Trump, esse repique inflacionário tende a vir
e estabilizar, porque não se trata de uma inflação de demanda, mas uma inflação de nível de preço a partir de questões tarifárias. Isso pode estar dando ao mercado a percepção de que, embora haja uma lombada pela frente, é só uma lombada, a trajetória vai seguir e, neste caso, uma trajetória descendente na precificação ou na formação média dos preços lá nos Estados Unidos. Veja que o fechamento da curva americana continua acontecendo em resposta a isso. Nós temos 9 pontos base a menos nos yields de 2, que já estão ameaçando perder os 3,83%, e os yields de 10 ameaçam se distanciar dos 4,30%. O DXY mais fraco também é reflexo disso. Se o Fed tem mais espaço para cortar juros, a gente tem menos incentivo para retenção de capital nos Estados Unidos, e a fraqueza da moeda americana também pode ser a antecipação de mais espaço para corte de juros. Com isso, o capital circula mais pelo mundo. Nós temos o VIX deixando de subir 10, 11% e passando a subir 6,3%. O número absoluto sai dos quase 38% para acenar para os 35,5%. A gente também passeia pelas 7 magníficas, que tiveram uma certa limitação no ímpeto de baixa. Tesla cai a quase 4%, cai agora 2,2%. A Amazon recua 2%, Meta 1,6%, Google está praticamente... Eu ia falar zerando, mas eu só vi o primeiro zero. Tem ainda 0,9, então é quase 1% de queda, mas houve uma diminuição na pegada de baixa. Nvidia já não cai mais de 3%, cai agora 2,9%. Apple está recuando 3,1% e Microsoft 0,9% de recuo. Houve uma diminuição nos recuos relacionados às 7 magníficas. Os índices acionários americanos digerem de qual maneira esse conjunto de dados? Camila Nascimento. Os índices diminuíram as perdas. O S&P caiu 1,40% agora, aos 5.375 pontos. Dow Jones registra queda de 0,98% aos 40.210 pontos. E Nasdaq perde 1,74% aos 18.812 pontos no mercado futuro. Já o Russell 2000 cai 3,13% aos 1.864 pontos, Léo. Da porta para dentro, esse conjunto de informações ajudou a percepção de risco, a busca pelo risco. O Ibovespa Futuro deu uma acelerada, passa a subir 0,36%, quase 0,40%. O dólar estava subindo 0,50% antes do dado, chegou a diminuir esse ímpeto de alta para 0,30%, 0,35%, agora sobe 0,39%. Mas a curva de juros aqui no Brasil, essa virou, essa reagiu muito bruscamente. Nós tínhamos um pedido de prêmio forte nas fotografias da curva em alguns dos vértices, alguns já estavam acenando para 7 ou 8 pontos base a mais nos prêmios, e sob a luz desta cobertura, a gente está vendo uma virada na curva de juros brasileira, com cerca de 7 ou 8 pontos base a menos em toda a extensão da curva, contratos curtos, médios e longos. Daqui a pouco eu vou revisitar o qualitativo, linha a linha, e a Camila Nascimento já está preparando um destaque para a gente acompanhar. Agora tem o destaque final do Guilherme Cunha, que bebe das águas dessa cobertura, a revisita gráfica do Coutinho, e Alexandre Cabral é o nosso próximo convidado. Vamos lá, começando então o giro. Guilherme Cunha, com você, meu amigo. Muito obrigado, viu, Léo, por mais essa grandíssima edição, e inclusive, no finalzinho nós já temos aqui o dado do CPI, um primeiro refresco significativo também para discurso de Donald Trump, colocando aí pelo menos uma margem um pouco maior para brincar de tarifar tudo e a todos. É um cenário que gera volatilidade, Léo, e dá um indício melhor para os ativos de risco como um todo, tá? Então o índice futuro pode agora, de fato, tirar esse freio de mão que estava no compasso de espera desse CPI, e o dólar, se subir, Léo, tem uma retada aí, se subir, dá oportunidade, veremos, o tempo é o que mais nos paga, 5,70 de novo, é logo ali, Léo. Um beijo do Cunha, bora audiência, aproveitar essa volta. Tá aí, grande Gui, obrigado, meu amigo. Vamos lá, inspirado nessa vol abençoada aqui pelo Gui, a gente parte pro gráfico de dólar e índice. Coutinho, é você de novo, vai lá, Coutinho. Bora, pessoal, não mudou muito, tá? A priori tudo sob controle, então o índice aqui no intra, eu tô pegando o intra de 60 por causa da vol, então o mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe, permanece altista por enquanto. Nota pra você ver, o movimento é tão grande que o objetivo desse FIBO, ele é não praticamente igual à borda superior do canal, então a gente tá falando de algo a 127 mil pontos, cujo objetivo é 134. Dólar, lado direito, o dólar a priori também aguardando, não muda muita coisa, cai, lateraliza, cai. Então só tô vendo agora se ele vai terminar o envelopezinho e romper os R$5
836, ou você vai fazer o movimento que, por exemplo, o Gui projeta, que é faz a correção altista, para aí sim você entrar vendido. Correção essa seria no R$6,009. 9 horas 37 minutos. O Alessandro Lima, minha luta é contra o dólar, resto pode passar adiante. Leozinho, um abraço ali. O Drone também tá aqui, esse é o melhor, tá mandando um abraço pro nosso Guilherme Cunha. O Israel, olha só, Leozinho, bebe das águas dessa cobertura, é um poeta. Grande Léo, valeu meu parceiro. O Israel, o Calango também tá aqui, o Roberto Grampos, o Flash Bull Scalper. Quem mais? O Ebert Marques, o Fred Souza, recessão dos Estados Unidos batendo a porta. O Alessandro Lima, Xi Jinping mexeu nos treasuries. Um abraço, Léo, valeu, Ale. O Azevedo, também o Moisés Santana, o Felipe Correia, obrigado pela audiência de vocês, praticamente 3.500 pessoas, já passamos dos 1.500 likes. Você que ainda não likeou, deixa o seu like. A gente perguntou inclusive hoje mais cedo, o que você vai fazer com as bolsas americanas de agora em diante? Comprar, observar ou vender? 28% vão comprar, 62% observar e 10% vender. Deixa a sua resposta, já são quase 2.000 votos, você vai ajudando a gente a ampliar ainda mais o alcance e relevância da cobertura. Um abraço ainda para o Olha a Faca, para o Paulinho Delta Opções, grande craque das opções, para o Léo Queiroz, para o Eber Lima e para o Augusto Nicheli. Alexandre Cabral, meu amigo, bem-vindo, bom dia para você. Oi, bom dia, que eu tô notando várias coisas aqui. Como é que estão vocês? Beleza? Tranquilão? Firmes e fortes, Cabral. Fora Felipe Luiz, Flamengo perdeu o primeiro jogo em não sei quantos meses. Mais um. O Beira também já andou, não vou falar que ele pediu cabeça, mas ele deu uma cutucada no Felipe Luiz. Não dá. Aqui o cara depois joga com o time com... Vai, o reserva do Flamengo é reserva de luxo do caceta, né? Mas ele não joga com o principal, ele falou que é brasileiro. Pô, mas se queimar na Libertadores em casa, maluco, 2-1, tomou 2-0 e fez um gol no final. Não, foi ridículo. Só digo uma coisa, temos notícias boas no CPI, muito boas, e tem uma notícia que foi responsável pelo CPI. É isso. Como assim uma notícia que foi... Como assim? É um agitador, Cabral, né? Como assim uma notícia que foi boa pro CPI? Não entendi. Vamos começar por aí, Cabral, vai lá. Abrigo 0,2. Eu não via 0,2 em abrigo, ó. Há sei lá quanto tempo eu não vi esse número assim. Ok, 0,3 para 0,2 é a mesma coisa. E não é. Mas o número 0,2 printado na tela assim do site deles eu não vejo há muito tempo. Então essa é a notícia boa, significa que aquela inflação, aquela variação de preço, inflação, né, que é difícil política monetária, reduziu. Então, se a gente pegar aí a série histórica, que eu não tenho de cor, mas eu sei onde tem, vamos aqui. Esse número era 0,3, 0,4 nos últimos bons meses, e agora eu estou vendo 0,2. É tendência? Impossível dizer. Mas, sem dúvida, é uma notícia boa desse abrigo aí dando essa queda, tá? Então vamos lá. Primeiro highlight do professor é inflação relacionada à moradia cede um pouco. E essa é a parte positiva. Agora, você falou que tem outros pontos aí do CPI pra gente destacar, pois não? Gasolina foi responsável pela queda. Gasolina caiu 6,3% dentro do índice, mas curioso que o WTI no mês de março subiu. Então, WTI, fui lá, por isso que eu estava de cabeça baixa aqui, estava anotando números. O WTI saiu de 69,76 para o último pregão de fevereiro para 71,48 no último pregão de março. Quer dizer, aquela subida meio lateralizada, não é tanta variação assim. E a gasolina caiu 6,3. Será que era antecipação? Será que foi excesso de gasolina que anteciparam devido a medo de tarifa? Isso a gente vai descobrir durante o dia aí, quando sair alguma pesquisa mais detalhada. Então, resumindo, o grande lado bom da queda foi essa gasolina que jogou para esse menos 0,1 a taxa. E notícias... Então, isso é um alerta. Por que é um alerta? Foi aquela nossa discussão da terça. Será que a gasolina vai ser responsável por segurar a inflação e o resto sobe? Como isso vai ser administrado pelo consumidor americano? Como o Fed vai enxergar uma coisa que um produto está ajudando a puxar muito para baixo, os demais não? Quando eu comecei o programa, eles estavam ainda atualizando a planilha para ver eu esqueço a quantidade de produtos que subiram.
a disseminação, mas tem um termo específico para isso. A difusão. Qual é a difusão da inflação? Se mais produtos subiram ou menos, qual é essa quantidade, para ver se foi gasolina mesmo a responsável por jogar tudo para baixo, ou se tiveram outros que variaram um pouquinho, próximo de zero, negativo, que ajudou a segurar. Mas a primeira fotografia, gostei muito de abrigo 0,2, eu não vi esse número há muito tempo. A alimentação ainda está incomodando, 0,5% de alta, então aquela inflação que todos sentem ainda incomoda, tipo, caiu passagem aérea. Pô, se você não andou de avião esse ano, o que adianta ter caído passagem aérea? Nada. E já alimento, todo dia você come, bebe, etc. Então isso é ruim. A gasolina ajudou a segurar, e para o Fed, considerando o anualizado, temos notícias excelentes. O núcleo da inflação veio 2,8. A gente não tinha esse número acumulado de 12 meses num patamar próximo de 2,8 desde março de 21. E o 2,4 do cheio, nós tivemos um em setembro de 24, antes tinha sido janeiro 21. Então, assim, notícia como geral boa, mas quando eu olho para dentro dela, eu fico um pequeno receio. Será que só foi gasolina sozinha que segurou, ou teve outros ativos que ajudaram a segurar, jogar isso para negativo, tá? Esse é um baita ponto, né? Porque o petróleo caiu pra caramba, saiu dos seus 80 e cacetada para os seus 60, 50 e poucos dólares o barril. Lá nos Estados Unidos esse impacto é muito imediato, não é, professor? Você já nos trouxe isso aqui. Mas a queda foi mais em abril. Em março o petróleo subiu nos Estados Unidos. Sim. Então isso está minha dúvida. Esse 6,3 veio de janeiro, que aí aquele efeito de 3, 4, 5 dias para bater, só foi bater em março, ou em antecipação de abril? Eu te juro que essa dúvida ainda está na minha cabeça. Mas, sem dúvida, o WTI fez preço, porque teve um bom tombo esse ano. A dúvida é se é efeito retardado ou antecipado. Se é antecipado, afeta pouco a inflação de abril. Se é retardado, vai afetar pra caramba a inflação de abril. Tá arriscado ter outra deflação em abril aí devido a petróleo. Ô Cabral, o quanto que você acha que essa guerra tarifária já refletiu na fotografia do CPI de março? Muito pouco, nada, um pouco, médio? Pelos números, muito pouco. Pelos números abertos, o que eles acontecem? Como o IBGE também faz, o BCE também faz, eles colocam grandes contas, e dentro dessas grandes contas tem várias subdivisões. Essas várias subdivisões, quando eu estava começando o programa, eles estavam atualizando, então ainda não tenho assim o número. Eu tenho 12 números. Então, desses 12, vai, sei lá, abrigo veio alta de 0,2. Aí depois vem aluguel, construção e etc. Esses números eu não tenho. Mas se você olhar para os grandes números, aparentemente o efeito não é tão grande, tá? Se você olhar assim, não tem nada que cria um grande destaque comparado, por exemplo, com fevereiro. Vamos lá, pegar um aqui, ó. Gasolina, foi a grande queda. Foi de -1 para -6,3. Aí você pega comida em casa, 0,5 em janeiro, 0 em fevereiro e 0,5 em março. Nada aparentemente que tenha sido tarifa. Comida fora de casa, 0,4 em fevereiro, 0,4 em março. Então, muitos números repetidos ou com variações muito pequenas de um mês para o outro. Com exceção da gasolina, que é uma pancada de diferença. O resto não tem, assim, um mega destaque. Então, aparentemente, ainda não fez tanto efeito. Se fez, foi uma outra linha que não incomodou tanto. Olha só, a gente teve também pedidos de seguro-desemprego, a Cá menciona ali na faixa das 9h30, 223 mil, exatamente como o consenso imaginava. A gente vinha, professor, de 219 mil pedidos de seguro-desemprego, esperava-se um leve aumento, a realidade entregou esse leve aumento e são 223 que a última fotografia entregou. Aqui nada pra gente destacar, apenas em linha com o consenso, né, professor? Nada, é o famoso, esse número é o número mais tabelado do mundo. Parece até que tem intervenção lá, o mínimo é esse, o máximo é esse. Curioso que quem recebe seguro-desemprego há mais de 2 semanas, que é baseado em semana retrasada e não em semana passada, saiu de 1.893 mil pessoas para 1.850, uma queda de 40 mil, quer dizer, teoricamente, menos pessoas dependendo de seguro-desemprego por no mínimo 2 semanas. Mas 40 mil não é nada, é querer arrumar confusão demais. Eu acho que é mais Trump aí brigando. O CPI legal, interessante o CPI,
Só tem que ver o número um pouco aberto para entender melhor essa gasolina, se é efeito retardado ou antecipado. Nós temos agora, meu caro Cabral, 9,46. Eu tô vendo aqui, ó. Núcleo do CPI, 0,1%. Se esperava 0,3%. Isso. Núcleo na base anual, 2,8%. Se esperava 3%. Ou seja, fraqueza, cujo qualitativo você está trazendo para nós. Quando a gente vai pro CPI cheio, deflação em março, 0,1% negativo, quando se esperava 0,1% positivo. Ou seja, veio deflação, se esperava uma leve inflação. E na base anualizada, 2,4%, quando o consenso apontava para 2,5%, tendo vindo o dado lá em fevereiro em 2,8%. Então assim, por qualquer linha que a gente busque enxergar o fenômeno inflacionário americano em março, essa linha vai mostrar pra gente uma menor pressão sobre os preços. Para você, a grande foto positiva passa pela moradia, e a grande observação que você deixou aqui, a pulga atrás da orelha, é como o petróleo vai compensar a eventual elevação dos preços para o CPI de abril. Esse é o resumo? Isso, porque minha dúvida é, o 6,3% da queda forte da gasolina foi o mês de janeiro entrando em fevereiro, o mês de fevereiro entrando em março, ou antecipação do abril de alguma possibilidade, já vendo que os mercados futuros indicavam queda, que anteciparam o preço para abril. Eu acho que é mais fevereiro jogando para março. Porque, como diz, né, nós não comemos de mercado futuro, nós comemos de mercado à vista. Então a gente não consome futuro de dólar, a gente consome uma vista de dólar que está literalmente sendo negociado no dia a dia. Ok, futuro para hedge, mas o dia a dia é o à vista. Então eu acho que está mais de fevereiro batendo em março. Isso sendo uma realidade, significa que podemos ter uma outra boa inflação em abril do CPI. 9h48. Cabral, rápida licença. O Coutinho vai revisitar os gráficos do dólar e o índice. A Camila separou um destaque no release do CPI pra gente abordar mais o qualitativo e você comentar na sequência. E aí, obviamente, a gente vai ouvir do Cabral. Qual que é o Cabral, que é especialista em novelas, vai trazer pra gente o comentário desta novela relacionada a Trump e as tarifas em instantes. Você, Coutinho, antes menciona o Indifut no 0-0, zerou a alta o Indifut, e o dólar voltou a dar uma encorpada na pegada altista, 0,74% de ganho. Vai, Coutinho! Bora, o índice do lado esquerdo, pessoal. O índice a priori é lateralizado, sem grandes alterações. Coloquei no gráfico de 15, granularizei um pouquinho. Sobe, lateraliza, lateralização ruim, né? Por que ruim? Porque você lateraliza e vai perdendo topo, né? Então ela lateraliza para baixo. Então o índice a priori tá aqui meio que no 0-0, mantém uma toada altista, mas de qualquer forma ainda não despertou. Dólar, mesma coisa. Gráfico de 15 minutos me dá 4 candles, então eu tô aqui praticamente também o dólar leve gap para cima, também lateralizado. Então, na verdade, ambos, tanto o índice quanto o dólar, paradinho. Por enquanto, não dá para fazer, nenhum tipo de predição em termos direcional para onde vai, né? Tem que sair desse canalzinho para poder pegar e se libertar. A priori, o mercado me dá uma percepção mais de compasso de espera do que direcional. 9h50, vamos pro qualitativo da inflação americana, na voz de Camila Nascimento. Dá-lhe cá! O grande destaque ficou por conta da gasolina, porque o índice de energia caiu 2,4% em março, o que causou uma queda de 6,3% no índice da gasolina, mais do que compensando os aumentos nos índices de eletricidade e gás natural. Já os alimentos subiram 0,4% no mês, com o índice de alimentação em casa aumentando 0,5% e o índice de alimentação fora de casa subindo 0,4% no mês. Em alimentação, a alta foi impulsionada principalmente pelos ovos, que subiram 6,9%, e pelas carnes, que avançaram 1,3%, Léo. 9h51, carnes e ovos chamando a atenção na composição dos alimentos. Vamos lá, Cabral, aproveitar a tua bagagem de macroeconomia. Quando a K organiza esses highlights, tem algum que te chama mais atenção? Da gasolina, sem dúvida. Gasolina e abrigo são os dois da notícia do dia. E alimentos continua deixando aquele índice de Michigan, que a gente vai falar em alguns dias aí, índice de confiança do consumidor mais pessimista, porque é o que ele sente no bolso à vista. Isso pode adiar consumo e etc. Então,
esperar o tempo aí sem ser senhor da razão do número. Então, para mim, a notícia é gasolina e a briga. Essa dupla aí fez com que o CPI desse uma bela segurada, tá? E me parece que o mercado, em linha com o que você está trazendo aqui, professor, o mercado, ele num primeiro momento se entusiasma com o número absoluto, com a fotografia deflacionária, enxerga na precificação de curto prazo uma lombada, mas depois, em função das tarifas, mas uma sequência que pode conversar com esse CPI. No entanto, quando vai para o qualitativo, embora possa comemorar a moradia, cujo recuo na inflação é concreto e raro, vê problemas e dificuldades. Olha só, Cabral, a gente está vendo aqui um repique do VIX. O VIX está de volta aos 37,5 pontos. Está subindo praticamente 12%. Yields de 10 anos, 0 a 0. Os yields de 2, esses mantiveram o fechamento, 7 pontos base e meio. O DXY deu uma enxugada no ímpeto de baixa, chegou a cair 1,5%, agora caiu 1,26%. Quando a gente olha para as 7 magníficas, a gente volta a ver algumas quedas parecidas com aquelas que estavam na tela antes do CPI. Tesla volta a cair praticamente 3,5%, Amazon 2,8%, Meta 2,2%, Google 2%, Nvidia 3,6%, Apple 4,5% praticamente e Microsoft 2%. Os índices acionários americanos voltaram a cair naquela proporção que você narrou antes do CPI? Traz pra gente a atualização. O S&P agora cai 2,32%, voltou a ampliar as perdas, assim como o Dow Jones, que recua 1,54% aos 39.980 pontos. Nasdaq já perde 2,70% aos 18.629 pontos. E o Russell 2000 está caindo 3,98%, agora cai 4% aos 1.849 pontos, Léo. Você vê que esse reflexo também existe aqui, a gente vai até atualizar o GC, porque de fato a primeira percepção foi essa aí. O CPI mais fraco trouxe queda para os yields e os índices diminuíram as quedas. Agora a gente vê praticamente a mesma situação de antes do CPI. Então há uma mudança, que no caso brasileiro também se refletiu. O Coutinho há pouco revisitou, o índice volta para o terreno levemente negativo e o dólar volta a dar uma encorpada na alta. Estamos de volta à fotografia antes deste CPI. Pingos nos is colocados. Cabral, qual foi a última novela que você assistiu assim, capítulo a capítulo? Não vai falar Rei do Gado, senão você vai datar muito a tua idade aqui. Qual foi a última novela que você acompanhou? Hã? Não, só um detalhe rapidinho claro, antes de falar de novela. Seguro-desemprego tinha uma grande curiosidade se as demissões do Elon Musk dentro do funcionalismo público, como ia bater no seguro-desemprego. Eu estou vendo uma reportagem agora aqui dizendo que uma coisa que eu particularmente não sabia. Na hora das demissões do funcionalismo público foi feito um acordo que durante algumas semanas eles não podem requerer seguro-desemprego. Não sei se foi dado um bônus a mais, paga um salário a mais, te pagam 3 a mais e você não vai para o seguro-desemprego, algo parecido com isso. Então esse número não está sendo impactado pelas demissões de funcionalismo público devido a um acordo de demissão. Então, só para tomar cuidado, que às vezes podem falar, tá vendo esse número? Mesmo que o funcionalismo público ele veio tão fraco. Não, ele não está nessa estatística, tá? Então, seguindo aqui, o dado cultural. A última novela que eu acompanhei direto foi Avenida Brasil. Avenida Brasil eu acompanhava direto, maluco. Oi, oi, oi. Esse pneu está esquisito hoje, eu tenho medo. Oi, oi, oi. E sabe qual foi o último dia? Põe eu e Levate, o Pedro, por favor. Sabe qual foi o último dia da novela? O último dia do capítulo? Qual? Dia 19 de outubro de 2012. Mas por que você decorou? Porque minhas filhas nasceram no dia seguinte. Que é uma história longa. Putz, se eu tiver que contar aqui, eu vou pegar 5 minutos, de uma forma resumida. Nós fizemos o ultrassom na segunda-feira, o médico falou, nasce em dezembro. Eu falei, então eu vou pro Rio da aula. Fui dar o Rio da aula na sexta-feira, acabei de ver a novela, dormi, a bolsa estourou. A bolsa estourou 1h da manhã. Como é que eu saio 1h da manhã do Rio para vir para São Paulo? Vim de táxi. Então, elas me devem essa grana até hoje, que elas foram nascer 5h da tarde. Então, com isso tudo, eu acabei decorando. O último dia da novela, 19 de outubro de 2012. Elas me devem a grana até hoje. Eu vou cobrar essa porra dessa grana no dia. Aí ontem foi outra bolsa que estourou, né? Nasdaq estourou, S&P estourou. Não, anteontem, né? Ou estourou pra cima, né?
Não, estourou pra cima, tô falando estourou pra cima, ontem. Estourou A gente pra teve uma cima. reação muito forte. Você comprou essa melhora... Vendi um pedaço da S&P já. Então conta, vai, Cabral, a gente tá Pizza. querendo aqui te ouvir. Ó, deixa eu te explicar. A gente tem duas alas aqui de pensamento, uma tá muito forte, a outra tímida. A ala forte não está sendo comprada essa melhora americana. De um lado, descomprimiu o risco, sem dúvida, porque a gente tinha uma balança mais pesada, essa balança ficou mais leve a partir do recuo do Trump, ok. Mas de outro lado, a gente ainda deve ter um cenário de desaceleração econômica global forte, que eventualmente se confunda com recessão. Então o que está prevalecendo nas opiniões que eu estou ouvindo aqui no Manhã TC News, e na grade como um todo, é para ter muito cuidado com essa melhora de ontem. E tem uma ala minoritária, para a qual deu janela de compra e esse fundo das bolsas americanas, esse fundo ficou para trás. Você tá vendo como essa melhoria de ontem, já contrastando com a foto de hoje, Cabral? Diga aí. Então, ainda tô com o pé atrás por causa da China, né? A China 125% contra 84%, ainda tá bem complicado e pelos discursos de Xi Jinping, do Bessent dele. Então, Bessent contra alguém na China que eu não decorei o nome. Trump e Xi Jinping, ninguém vai ligar pra ninguém, mano. Então, como ninguém vai ligar, e Trump falou, me liguem que eu converso contigo, Xi Jinping é meu brode, mas Xi Jinping vai ligar? Não vai. Só se ligar errado, ia ligar pra Úrsula lá do Canadá, da União Europeia, ligou pros Estados Unidos. Ih, o cara agora tem até sonzinho de telefone tocando, Coutinho, olha isso. Mas voltando, então eu acho que quando a China não resolver, essa bolsa pra mim, não sei se não fez fundo, mas pode ficar aquela lateralização, vai, ameaça mundial, vai, fecha primeiro de queda. Aí ameaça subir, cai, ameaça cair e volta a subir. Pode ficar naquela lateralização chata até isso se resolver, já que é 90 dias. Provavelmente vários acordos soltos vão surgir, União Europeia já recuou, Canadá já recuou, então nós já temos países importantes recuando do tipo, vamos conversar assim. Mas o grande calo desde o começo foi China, né? E esse até agora nenhum sinal de melhora relação entre eles sobre essa taxa. Tá aí o jogo de xadrez. E aí a gente vai entrar num terreno que é só especulativo. Porque os Estados Unidos declararam 20% de tarifa contra qualquer produto da China. A China não fez nada. Aí os Estados Unidos colocaram mais 34%. Total 54%. Aí a China reagiu. Meteu 34%. Aí os Estados Unidos falaram, você que não desmonte essa retaliação, eu meto mais 50%. A China falou, eu também vou com 50%. Aí chegamos a 104% contra a China e 84% contra os Estados Unidos por parte dos chineses. Aí vem a cartada final do Trump, até Xi Jinping fazer a próxima jogada, né? A cartada final como vocês não abriram mão da retaliação, 125% de taxa contra vocês, e aí o mundo está olhando para a China e esperando a próxima jogada do Xi Jinping. Xi Jinping eleva também para 125 ou para algo próximo disso, ou vai para negociação? Ninguém tem essa resposta, Cabral, mas os analistas estão sugerindo que como já ficou uma coisa... Como é que eu vou adjetivar aqui? Meramente teatral, porque 104% já era para inviabilizar comércio. 125%, quer dizer, coloca logo 300% que não vai fazer muito mais diferença. Então, isso posto, boa parte dos nossos analistas, Cabral, estão entendendo que vai vir negociação, que a China já está desenhando com os Estados Unidos um acordo. Você embarca nessa especulação? Eu até embarco, mas o problema é quem vai ligar primeiro. Quem vai ser o primeiro a dizer, oi, vamos conversar? Porque quem fizer vai fazer um mega alarde, viu? Estados Unidos cedeu, viu que tava vida louca. Trump falou, viu? Xi Jinping é meu amigo, viu que tava errado, me ligou pra conversar. O problema é quem vai ser o primeiro a falar essa frase. Eu acho que o sonho dos dois é conversar, porque sabe que eles estão... Um tá peitando o outro e é loucura economicamente que eles estão fazendo. Mas o problema é quem vai ligar primeiro, mano. Esse é o detalhe. Pergunta a Coutinho, que é uma pessoa experiente. Ele já brigou com uma peguete. Quem ligou primeiro? Ele ou a peguete para pedir desculpa? Rapaz, o Coutinho quase morreu agora. Ele foi lá pra sala operacional, tava engasgando aqui, bicho, tossindo pra caramba. Você tá bem? Aí quem fez a massagem pra ele recuperar foi o Coutinho. Fala, o Pinheiro fez a massagem pra você ficar melhor. Ele foi lá e... Tava atrás, né? Pra liberar o gás do assim pra você cuspir. Pega atrás e puxa isso.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Cabral tem um time, né? Ele fala, pergunta pro Coutinho. Coutinho, nunca aconteceu isso, cara. Coutinho foi lá pra sala operacional, engasgou aqui, já está se recuperando o Coutinho. Não, mas o Cabral fez uma provocação romântica. É porque assim, essa coisa Xi Jinping Trump tá meio que assim, né? Aqueles dois seres humanos que se amam, um olha pro outro e fala assim, você me ama? Aí a pessoa fala assim, eu vou responder, mas responde você primeiro. Aí fala assim, não, vai, você responde primeiro, depois eu respondo. Não, vai, você. E aí fica um jogo de empurra, só que por amor você substitui taxa. Então o Coutinho tá convocado pelo Cabral pra responder. Se na hora do vamos ver, você era a pessoa que tomava atitude e ligava, ou era ela que ligava pra você? Professor, tem que responder, professor. Ô, professor, você me coloca numa situação tão desconfortável, Não, professor. o meu foi mais leve a dúvida. Você brigou com a Peguete sexta. Quem liga pra pedir desculpa? Eu fui menos maldoso no pensamento. Eu briguei com a Peguete. Desculpa, você pra Peguete ou a Peguete pra você, entendeu? Foi isso. Eu não fui pro passo 2, não. Ainda tô no passo 1 da história. Tá bom, professor. É quando eu brigo com a Piriguete, eu ligo. Maluco, esse dia aí. Outra coisa, Coutinho. Coutinho acompanhou os números da tarifa Fibonacci 30, 54, 84, 100 e 125. Não fui bem, não vou fazer essa análise. Vou ver se o upside das tarifas dá pra dar uma fibada. 10 horas, 3 minutos. Esse Cabral só deixa todo mundo na berlinda, viu? 10 e 3. O Coutinho casado. Tá morrendo Dona Flavinha tá ouvindo nesse momento. Com certeza. Você liga pra Piriguete, quando você chegar em casa, você vai. Cabral. Quero só ver o rolo, cara. Amanhã não tem Coutinho. Apoiou de toalha molhada, mano. Todo mundo tá A contextualizado. esposa está no WhatsApp aqui, só pra Já tá mandando só pra a poder comentar que a esposa tá no WhatsApp aqui já, viu? Ô Cabral, pra gente fechar o gancho com o Brasil. Serviços saíram hoje, serviços mais fortes do que imaginado, não é? A gente teve uma fotografia mais forte. Não, gostei não. Por que não gostei? 0,8 de fevereiro veio o serviço mais forte, mas tudo é safra, mano. Se você for ver o número, é escoar a safra e melhora de tecnologia das empresas. O consumo da família tinha caído 3,3 em janeiro e subiu meio em fevereiro e mês de férias, mano. Com boca de carnaval. Então, significa, se não fosse escoar a safra, esse número ia ser uma draga. Gostei não. Então não curtiu porque você vê uma distorção ali dessa fotografia. É que nem a gasolina no CPI, Isso. É a safra no serviço. Distorção. É o forte. número que jogou o número lá pra cima. Ok, legal, o número é alto, não podemos discutir isso. Mas quando você olha o número, o consumo da família tomou um mega tombo em janeiro e não foi nada em fevereiro. Assim, caiu demais, a base é baixa, então vem bem, né? Não veio bem, 0,5%. E o grosso do consumo do Brasil é família. E veio só meio, então o número, ok, 0,8, legal, para estatística, vai puxar a estatística como número para cima, mas focado em dois setores, sendo um muito forte, que é escoamento de safra, e correndo por fora a mudança de tecnologia em várias empresas. Curioso para esse fevereiro, não sei se teve algum incentivo fiscal ou algo parecido. Mas quando você olha para nós, eu, você, Léo, Coutinho, Camila, não teve essa variação tão grande, meio em fevereiro, mês de férias ainda, não, gostei não. Às 10h05. Bom, professor, pra gente se despedir... História, desculpa te cortar, só para que lembrou o racional, é aquela história que eu tenho falado, não sou eu, né, muitos economistas, o PIB do primeiro semestre pode ser um PIB positivo pelo agro, mas ruim para nós. E pra gente se despedir, eu queria trazer aqui a FedWatch, pra gente visitar as projeções relacionadas aos próximos passos do Fed. A gente volta então para os Estados Unidos para dar tchau pro Cabral. Olha só, na tela para vocês, 82% dos derivativos enxergam manutenção das Fed Funds em maio. Quando a gente vai pro raciocínio em junho, 71% vem um primeiro corte. Em 30 de julho, a gente tem 59% vendo já um segundo corte. Para setembro, maior parte das apostas vendo já um terceiro corte. Outubro, 41% praticamente mantém o terceiro corte.
E para dezembro aí a gente vai pro quarto corte, não vai não? Ó, 3,25 a 3,5, sim. Aí é o quarto corte, ou seja, você vê, a briga é boa aqui entre 3 ou 4 cortes, entre 75 ou 100 pontos base a menos. Mas a FedWatch, no limite, continua enxergando 100 pontos base a menos para as Fed Funds até o final do ano. Professor, como é que você avalia essa previsão? Um cassino do caramba dessa vez, né? Cara adiou por 90 dias, mas tá brigando feio com o principal comprador e vendedor dele, que é a China. Então, como é que vai ser a bola de neve disso? O CPI, ok, gasolina caiu, mas o número no geral, o número cheio veio bom. Então eu aposto, eu acho que até junho não faz nada. Até junho ele vai parar para olhar, principalmente que agora 90 dias virou, a grosso modo, 10 de maio, 10 de junho e 10 de julho. Ele vai tomar decisão em junho, no meio do período, a não ser que todas as negociações já tinham sido antecipadas. Saíam tudo até final de abril. Aí pode até ser que ele já vai ter noção do efeito. Agora, se não, eu não consigo ver essa queda em junho, não. Eu não consigo, por enquanto, enxergar uma queda. Eu acho que tem, mas eu não consigo te precisar o número. E para mim, primeiro semestre, a chance é muito pouca. A não ser que todos esses acordões surjam aí nos próximos dias. 10 horas com 7 minutos. Alexandre Cabral passou por aqui. Valeu, meu parceiro. Um abraço. A gente volta a falar na próxima terça-feira. Aquele abraço. Outra coisa, na medida do possível, especialmente hoje, tem leilão de 30 anos lá fora. E ontem o leilão de 10 anos veio bem para cima, tá? Então, nada impede do mercado de juros hoje lá fora dar uma segurada por causa desse leilão de 30 anos para puxar para cima e ferrar mais ainda o Trump, tá? Então, vamos ver, é um leilão mensal, então só tem hoje, senão só depois em maio. Então vamos olhar com carinho aí à tarde como é que vai ser esse de 30 anos e o quanto vai interferir na curva. 10 e 8. Olha lá. Olha o que você causa aqui no casamento alheio. Essa aqui é a Flávia, esposa do Coutinho. Olha aqui a Flávia reagindo ao constrangimento que você submeteu ao Coutinho. Aqui, ó, peguete. Olha o recado da patroa do Coutinho. O Coutinho acabou de me encaminhar a imagem. Você passa por cada uma nesse programa aqui. A culpa é do Cabral, literalmente. Deixa ele. Vou dormir aí na sua casa. Se falar que me jogar na rua, vou bater Minha irmã, na tua vou botar porta, tranqueira viu? Pra dormir do teu lado. Ele é louco. Na madrugada ele começa a latir com segurança que passa aqui no prédio. Você vai ver só. Botar você em tranqueira pra dormir. Tranqueira, vem cá. Conhecente Coutinho. Tchau, Cabral. Até hoje, 5h30 com Medina e Carol. Um abraço, meu povo. Valeu. 10 horas com 8 minutos. Estamos na boca do gol do Mercado à Vista para acompanhar o minuto a minuto das negociações nesse dia 10 de abril. Bem, meus amigos, o Ibovespa está caindo 0,4, mas o dólar, ele estourou exatamente nesses últimos 3 minutos. Coutinho, no gráfico, R$ 5,922, 1,37%. A alta era de 0,50, 0,60, a gente está investigando no paralelo, Camila e eu já na trincheira aqui da apuração, convocando também a central da Mover. Nós não encontramos nenhuma fotografia nova em si, pelo menos da porta para fora. Estamos vendo se da porta para dentro houve alguma mudança que leve esse dólar a galopar de 0,5 para 1,31% de alta. Estamos de volta a R$ 5,918. O Ibovespa renova a mínima ao recuar 0,50, 127.195 pontos. Vamos pro gráfico, Coutinho. Bora. Dólar se mexe, então finalmente a gente tem aí uma direção, R$ 5,920, começa a entrar em zona de resistência, atento, R$ 5,944 é a primeira linha, a primeira retração do Fibo, e a sua máxima eu coloquei aqui no vértice desse triângulo, R$ 6,010, a priori o dólar começa a se desenhar, então com leve alta, no sentido de correção, para posterior baixa. No caso do índice, esse absolutamente no 0 a 0, topos descendentes, fundos ascendentes ou levemente paralelo, figura de convergência, índice por enquanto nada. Olha, por hora a gente seria obrigado a embalar como um ajuste técnico à forte queda de ontem. A moeda americana despencou ontem aqui no Brasil, hoje está avançando numa proporção que não anula a queda de ontem, mas diminui o saldo da semana. Nós temos R$ 5,920, não houve novidade do noticiário até aqui pela nossa apuração. Apenas um ajuste técnico é a embalagem que tem chegado pra gente
atribuir sentido, dar sentido a essa negociação da moeda americana. O Ibovespa caindo 0,5, 127.163 pontos, já nos convida a olhar para a composição em si. A gente vai vendo um dia mais difícil para papéis relacionados a petróleo. Brava Energia está caindo quase 6, Prio está caindo 3, Petrobras caindo 2,5. A exceção aqui entre as maiores quedas em variação percentual passa por IRB, que aí é a resseguradora de seguros. A IRBR3 está já ameaçando perder os R$49, ao cair 2,7%. Natura está caindo 1,82%, e aí a gente já vai para petróleo de novo, com Petro Recôncavo fechando os 6 ou 7 papéis que mais caem. O Ibov que está para renovar a mínima, de novo aqui pelo que eu estou vendo nos passos do Indifut. Na ponta oposta, poucos os papéis que sobem, entre eles, mínima para o Ibov está ameaçando perder os 127 mil agora, mas Automob é o papel que mais sobe, 4% de alta, 25 centavos o preço. Depois, Pets, Raia Drogasil, Sabesp e Pão de Açúcar. Um pouquinho de alta, 1,20% de alta média para esses papéis. Na fotografia das Blue Chips, no verde, somente Ambev, Magalu, Suzano e Vale. Ambev sobe 0,4%, Suzano 0,20%, Vale 0,9%. E Magalu subia 0,7% quando era devolvida a leilão. Então vamos ver como é que sai. No vermelho estão B3, Banco do Brasil, Bradesco, CSN, Eletrobras, Embraer, Itaú, Gerdau, Petrobras, já falei, Santander, Usiminas e VEG. Então prevalece o vermelho. Vamos para o destaque inicial do nosso Gabriel Junqueira na ponta da conexão. Gabriel, bem-vindo, bom dia para você. Vamos lá, mais um dia, meu querido. Ontem nós tivemos 2 dias em um, né? Um até 2h30, outro depois desse horário. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Pois é, né, que loucura foi o mercado ontem, e não dá para dizer que o Donald Trump não avisou a gente, né, porque ele mandou um tweet, né, ali no X, dizendo que era o momento de compra, e quem acompanhou a sugestão do presidente dos Estados Unidos dormiu tranquilo e muito feliz, né. Bom, mercado aqui no Brasil abrindo de certa forma positivo, eu vejo, Léo, porque é natural que tenha uma realização. Então, a gente viu o Nasdaq subindo mais de 10%, a Bolsa aqui subindo mais de 3%. É natural que tenha uma realização depois de um movimento muito forte como esse. E eu queria chamar a atenção para alguns papéis que estão se destacando demais. E esses papéis são os papéis do agronegócio, especialmente SLC Agrícola, que está subindo 1% nessa abertura, agora às 10 horas da manhã. A SLC é um dos grandes players vencedores dessa brincadeira toda aí das tarifas, né? A gente volta a dizer que o agronegócio brasileiro ele tem tudo para ser um dos grandes vencedores disso, né? Então absorvendo a demanda chinesa, absorvendo esse dólar mais forte e gerando mais caixa em reais para as empresas, para os produtores. Chamar a atenção também para o nosso querido kit churrasco. Churrasco, grande destaque de ontem também, principalmente BRF e Minerva Beef 3. Minerva Beef 3 que enganou todo mundo, né? Soltou um aumento de capital a 5,17, deu uma realizada, mas saiu rasgando e parece que vai continuar subindo, pessoal. 10 horas 14 minutos, então o Gabriel vai aprofundar um relatório do Santander sobre agro e sugeriu de novo um olhar sobre o kit churrasco. A gente pode aprofundar e certamente faremos isso ao longo da edição dessa cobertura do Mercado à Vista. Antes, para tudo, declarações da equipe econômica do Trump, com direito ao próprio Trump se pronunciando lá no Truth Social. Vamos ver por onde a coisa vai. Camila Nascimento, é você. O presidente da Câmara nos Estados Unidos, Mike Johnson, disse que está comprometido em encontrar $1,5 trilhão em economia. A gente teve também o Kevin Hassett dizendo que está confiante de que o orçamento vai chegar à meta. E mais cedo, Donald Trump fez uma postagem dizendo que o grande e belo projeto de lei está indo muito bem e que os republicanos estão trabalhando bem juntos e que os maiores cortes de impostos da história dos Estados Unidos está chegando, Léo. Ok, então são falas que acenam para corte de impostos, para destrave das empresas a partir da menor carga tributária sobre elas, e o presidente da Câmara dos Representantes acenando para a agenda desses cortes, o que é um pilar importante. Não nos esqueçamos que os republicanos, partido ao qual pertence Trump, tem maioria
nas duas casas legislativas, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado Federal Americano. 10 horas com 16 minutos, obrigado pra cá. Deixa eu ver da porta pra fora como estamos. Daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. A gente tem o seguinte quadro, ó, na tela pra vocês a partir de agora. DXY 101,6 pontos, 1,20% de baixa. O VIX está subindo 9,5%. 36,84 pontos, e yields de 2 anos fechando 4 pontos base, e yields de 10 abrindo 2 pontos base e meio. Você vê que os yields de 10 largaram mão daquela realização, daquele fechamento, chegaram a ficar em 4,30, ameaçaram os 4,29, já estão de volta a 4,35. Notícia não é boa não para a equipe econômica do Trump. Temos 10 e 16, Coutinho, está na hora de você revisitar o gráfico do dólar e o índice depois de 15 ou 16 minutos passados das 10 da manhã com a abertura do à vista. Você, Coutinho? Bora. Então vamos lá, pessoal. Dólar do seu lado direito, dólar dando um zunzão a priori, sobe. Mudou pouco, tá? Os números permanecem os mesmos, R$ 5,944 como primeira resistência, é essa daqui. Resistência máxima ou upside máximo, a priori, R$ 6,10. O índice é aquilo que eu falei, né? É aquela lateralização que eu chamei de ruim. Ruim por quê? Porque os topos vão afunilando para baixo, vão pressionando o suporte, o índice começa a ceder, ou seja, perdemos ali 127 160, agora estamos a caminho de 125 420. 10 horas com 17 minutos, o fulano de tal, exatamente, Léo, aumento de impostos para produtos gringos, redução de impostos para os produtos nacionais. O SCR, vendinha de dólar agora? Pullback? Quem mais tá aqui? O Flash Bull Scalper. Peguei a pedra do Trump ontem. Ô, garotinho, surfou? O Dalmo também tá por aqui. Quem mais? O Zuálvaro Trader. O Praça. O Wellington. O Ike Grafista. Entre os índices setoriais, o IMAT cai quase 6%. As empresas do IMAT puxam a queda do Ibov. Essa é uma bela síntese. Aliás, o Ike teve aqui no Almoço de Negócios, salvo engano, foi ontem. Eu acho que foi ontem, em que ele menciona como o IMAT anda derrubando o Ibovespa, em especial no caso de Vale, que pesa bastante, já pesou mais, mas pesa bastante na composição. E reforça essa tese o Ike Grafista ao puxar nos índices setoriais o índice de materiais básicos como sendo aquele que mais queda apresenta, 6%, vai derrubando, arrastando o Ibov por tabela. A Patrícia, por sua vez, ficou curiosa sobre a lógica de BIF3. Qual a lógica de BIF3? O gráfico anda bonito de BIF3, o Coutinho ontem visitou no almoço, também eu estava acompanhando um minuto a minuto do programa. A gente pode mostrar aí o gráfico, ó, é uma bandeira de alta clara, não é? Sobe, lateraliza, aliás, bandeira de alto, envelope de alto, sobe, lateraliza, sobe, envelope está confirmado. Continua bonita a parada, vamos começar com você, na sequência tem Gabriel Junqueira. Bora, tá bonitão. Eu tinha fibado aqui a eventual queda que o Junqueira comentou, se o mercado convergir-se a 5,17, e faz sentido, o FIBO está certinho em cima, mas o mercado é soberano. Então o mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. É só agora a manutenção de alta acima de 6,73, compras a critério, o upside é enorme, vai para 8,27. Eu até tinha, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui que eu faço rapidinho, quem sabe faz ao vivo, olha só o tamanho do upside. O upside é de 22%, então tá bonito na foto. É só ver se efetivamente isso vai acontecer. Minha recomendação é que as compras sejam longe dos 6,73, 6,80, 6,85, enfim, para que você efetivamente saia daquela região de rebate, onde o papel volta para dentro do canal. Se isso efetivamente o mercado entender que esse é o caminho, aí fica bonito, cola o stop, tem 17 de vol, 30 de stop. No pique, na dinâmica, Gabriel Junqueira. Só o Ike Grafista tá me complementando, ele tá dizendo, Léo, o IMAT cai 6% no mês, no dia tá caindo 0,45%. O IMAT que tem sido o grande arrastador do Ibov. Valeu, Ike. Gabriel, no pique, vamos lá para BIF3, pergunta da Patrícia, a lógica que você vê, você tem falado de BIF3, faz tempo, diga aí. Bom, Léo, BIF3, ele anunciou um aumento de capital, acho que o primeiro ponto, né, até voltando 2 passos para trás, quando a gente analisa a tese de BIF3, o que fez com que a BIF3 caísse o que caiu, né? Então, quando a gente olha para a performance do papel no ano passado, em comparação com o resto do kit churrasco, né? Então, com o que a gente viu em Marfrig, com o que a gente viu em JBS, com o que a gente viu em BRF, BIF3 ficou para trás. Enquanto as suas concorrentes subiam 100%,
ela caiu em 2024. E o que aconteceu? Um risco muito específico na tese da empresa por conta de um deal com a Marfrig, então a aquisição de plantas de frigoríficos específicos que operam a margens de geração de caixa menores do que a média dos frigoríficos da Minerva, e um aumento da alavancagem e um desbalanceamento da estrutura de capital da empresa. Isso tudo somado, né, foi feito ali um aumento do risco da tese de investimento e fez com que subtraísse valor do equity da empresa. Dito isso, o que está acontecendo agora? O deal já saiu, a Minerva já está operando esses frigoríficos, então um ponto de risco a menos. E esse aumento de capital, por mais que tenha sido anunciado muito abaixo do preço de tela, e você tem uma ancoragem significativa da família controladora Vilela de Queiroz e da Salic, né, o fundo árabe, que tem uma participação significativa na BIF3, você equaciona o segundo problema de risco da tese da empresa, que é a estrutura de capital. Então, considerando que a empresa já tem pelo menos R$1 bilhão para entrar no caixa, e que pode chegar a 3 bi se você tiver, né, esse aumento de capital bem sucedido, se você tiver o bônus de subscrição sendo subscrito. Então, se tudo isso acontecer, a Minerva ela pode colocar 3 bi dentro do caixa limpo, o que resolve o problema da estrutura de capital. Então, apesar da gente ter tido, né, uma indicação de que o papel poderia convergir no curto prazo para aquele preço de 5,17 devido ali ao aumento de capital, o que está se sobressaindo, e como o Coutinho bem disse, o mercado é soberano, né? Então o mercado é soberano, a gente respeita tudo que o mercado diz, mas o que está se sobressaindo é essa visão de médio e longo prazo de uma empresa mais saudável, com uma estrutura de capital melhor. Então, Minerva BIF3 é um papel que está subindo bastante, Léo. Você viu a aflição do âncora, né? Na sua respiração, já achava que você tinha concluído. 10h22, atenção galera, Guto Cerávulo na ponta da conexão é o nosso próximo destaque na Central TC Investimentos. Depois tem a Camila Nascimento com 3 destaques que separou para o Gabriel comentar e para o Coutinho graficar. E na sequência vamos pro destaque que o Gabriel separou para aprofundar um relatório do Santander sobre agro. Para muita gente que está avaliando o tabuleiro econômico-financeiro, o Brasil pode sair bem na fotografia, pelo menos no relativo, em comparação com os pares, já que a China tende a bater mais na nossa porta para buscar aqui o que ela vai deixar de buscar nos Estados Unidos. Como é que o agro, em geral, pode se beneficiar e quais empresas negociadas em bolsa aqui no Brasil, em particular, podem se beneficiar. É por aí que vai o Gabriel em instantes. Tudo isso está no planejamento da nossa cobertura de hoje. Fora que às 10h30 tem a abertura do À Vista nos Estados Unidos. Ou seja, não saiam daí, continuem ligados. Guto Cerávulo na Central TC Investimentos. Por onde vamos hoje? Qual é a oportunidade que você traz? E qual é a reflexão também? Bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Quero chamar a atenção aqui para a Marfrig. Ó, rompeu um topo histórico, nesse ponto aqui, tem um topo aqui, rompeu, andando, voando para cima, assim, olhando a resistência, né, do canal, a gente tem aqui a casa aí de R$23. Então, quem está comprado, está muito bem comprado, vamos à nossa operação. Então, quem está comprado, Marfrig agora R$19,70, nós vamos comprar o seguro Marfrig Queijo 199, tá? Meio do spread, o índice strike, ou seja, o preço do exercício dessa opção de venda do seu seguro. Se tudo der errado, o Marfrig cair, é o preço que você vai vender. 19,93. Temos 23 dias úteis com vencimento 16/5, perda máxima 4,48. O que acontece? Vamos lá, pessoal que não conhece ainda derivativo. Mercado cai. Tá? Fica abaixo de 19,93. Você vai exercer o seu direito de venda, né? Isso aí é automático, você vende, perda máxima limitado. E se o mercado andar, meu amigo, deixa andar, porque está tranquilo. Melhor maneira de você proteger teu capital nesse mercado louco, principalmente de uma ação dessa que está voando. Beleza? Quem é esperto é faca na caveira e se protege. E vamos ao pensamento do dia. Ih, caramba, vai, Guto. Vambora! Cuidado com a Cuca, que a Cuca é esperta. Te pega daqui, te pega dali, te pega de lá.
Beleza. Ó, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. 10h26, Guto Cerávulo ao vivo com a gente. Teve inclusive um comentário elogioso aqui do Max, parabenizar Guto na call de açaí. Peguei semana passada, quase estopou, mas no final deu lucro de 320% ontem. Olha que legal o resultado que o Max escolheu a partir da participação do nosso Guto Cerávulo. Olha a Leila Rodrigues. Guto, você demorou muito hoje. Ele demorou muito no... Qual que é a música clássica que você bota aí, Leozinho? Os Unidos do Grilo. Cadê, ó? Essa aí, ó. É boa essa música, né? Mas a Leila Rodrigues tá falando assim, Guto, hoje você demorou muito pra entrar nessa música. Temos 10h26, uma homenagem a Monteiro Lobato, que o glorioso Guto fez hoje também, por que não? Vamos lá, meus amigos, 4 minutos para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Antes de eu passar para cá, a gente vai segurar até a abertura dos Estados Unidos em si. Ô Junqueira, dá tempo então de eu te passar uma das perguntas que chegaram para você. Uma pergunta sobre AgroGalaxy. Quer ver, ó, do Johnny Maicon. Léo, pergunta pro Junqueira sobre a aprovação da RJ de AgroGalaxy. E eu te passo no momento em que são poucos os papéis que sobem, Gabriel, na composição do Ibov. Dá até para narrar, são poucos. Pet, Sabesp, Vale, SLC, Localiza, Marfrig, Raia do Brasil. Aí já começa a entrar uma parte meio 0-0 ali, ó. Você tem Carrefour, Bradespar, Raizen e já vem a ala do 0-0. Depois todos os papéis caem. Expectativa aqui sobre Brava de perda de suporte nos R$16, já tá caindo quase 9. Brava, Prio, Petro Recôncavo, Petrobras, os papéis que mais caem vão tirando muitos pontos do Ibov. E a pergunta que chega é sobre AgroGalaxy. Vai lá, Gabriel. Bom, Léo, a AgroGalaxy é uma empresa que eu não gosto, assim, é uma empresa que tem problemas sérios de financeiros, de geração de caixa, de cultura organizacional. Ela foi criada ali como, né, juntando um monte de outras empresas que nunca estiveram juntos na mesma holding, listaram a holding e aí ficou por isso mesmo, né? Então, a AgroGalaxy é um case que eu prefiro ficar muito distante. É óbvio que toda essa parte de RJ, toda a queda que ela teve pode abrir aí uma oportunidade para você fazer um trade ou outro, mas no longo prazo eu não vejo a tese de AgroGalaxy como uma tese vencedora, Léo. Se você quiser se expor ao agronegócio nessa parte mais de varejo, nós temos empresas muito melhores que ela, como por exemplo a nossa querida 3tentos. 10h28 e a Camila Nascimento me antecipa. A AgroGalaxy vai subindo e subindo forte, pois não, Cá? A AgroGalaxy está disparando 13,38% agora, cotando 59 centavos. No gráfico, Marcelo Coutinho. Bom, no diário ruim, né? Porque você vê que o papel de baixo valor unitário, movimento muito errático, tá? Então assim, o papel ele guepa, cai, ele guepa para baixo, sobe. Então, difícil falar alguma coisa. Se você puxar o longo histórico, eu vou colocar aqui no semanal, aí corrobora com o que o Junqueira comenta, né? O papel 23, vamos falar assim, de uma região de relevância, o papel valia 8 e aí o papel só caiu realmente. Agora lateralizado, curtíssimo prazo de AgroGalaxy é uma longa e tenebrosa figura de convergência, então não tem nem o que falar. Ok, é uma região de compra, o papel eventualmente pode dar uma embicada? Pode. Como é um papel de baixo valor unitário, qualquer variação percentual vai ser grande. Agora, se der errado, também vai machucar. 10h29, a abertura do mercado nos Estados Unidos é a nossa próxima atração. Bom pregão pra você, vambora. DXY caindo 1,27%, 101,606 pontos. O VIX avançando 6%, até pouco perto do que já chegou a avançar, mas ainda num patamar absoluto preocupante nos 35,74. Yields de 2 anos, 3,84%, é uma queda de 7 pontos base, uma queda pra gente considerar. Já os yields de 10, no 0-0 a 4,32. No que gira o relógio, a gente narra para vocês a movimentação das ações. 7 magníficas no radar. Tesla, 4,5% de recuo, Amazon 3,25% de baixa, Meta caiu 1,6%, Google 1,19%, Nvidia 4%, Apple 4,5%, Microsoft 2,27%. O pré-mercado sugeria queda, mas não na proporção que a gente está vendo aqui.
A gente via 3,5 para alguns papéis de queda, agora já se fala em 4,5 e por que não acena aos 5? A Apple já está começando a dar tchau para os 5% de queda, acenar para os 5%. Vamos com a Camila Nascimento em relação aos índices acionários, cá. Dow Jones caiu 1,64% aos 39.941 pontos. Já o S&P recua 2,05% aos 5.346 pontos, enquanto o Nasdaq perde 2,58% aos 16.682 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, recua 2,61% aos 1.863 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Tá anotado aqui. Da porta para dentro, qual foi o reflexo, hein? A moeda americana tem uma alta de 1,11%, ela diminuiu parte do ímpeto de ganho, R$ 5,908. O Ibovespa tá caindo 0,82, deu uma incrementada até na pegada de baixa, são 1.050 pontos a menos. E a curva de juros aqui voltou a virar. A gente tá vendo 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, curva de juros mais estressada no Brasil. Vamos lá, Coutinho, em relação a dólar, o que você pode destacar? E eu queria trazer aqui o comentário do Fernando Casella. Bom dia, Coutinho. Na sexta fiz a sua recomendação de Suzano. Larguei na terça, como você disse, deu 2%, exatamente o que eu busco no swing trade, 1% ao dia. Tá agradecendo aqui o Fernando Casella. Saiu bonito na foto, hein? Bom, aê, Coutinho. Amém. Bora lá. Vamos dar uma olhada na doleta que você pediu, né? Partiu o dólar, pessoal. Então, olha só, doletinha. A priori desacelera embaixo da primeira resistência, R$ 5,944. Movimento tímido, né? Gráfico em barras de 15 minutos, tá? Ou seja, menos que isso granulariza demais, mas nada de muito diferente, né? O dólar a priori, dentro de todo esse cenário de instabilidade que andou os longos, vol, etc., até que tá bem comportado. Se você pegar e puxar a régua, praticamente do 0 a 0, né? O dólar gapa para cima, dá uma bela lateralizada, caiu um pouquinho, agora resolveu subir um pouquinho, mas sem grandes alterações. No caso do índice, do seu lado esquerdo, mesma coisa, gráfico de 15 minutos na tela. O índice a priori cedeu naquele 127,160. O objetivo do índice a priori permanece 125,420. 10 horas 32 minutos. Logan. Camila Nascimento. Olha, eu ia já te chamar. Você falou do Logan, portanto, são vozes do Fed que estão falando. Ia dar uma olhada lá nos Estados Unidos, ficou melhor que a encomenda. Manda ver, cá. Laurie Logan, dirigente do Fed, disse que a persistência da inflação vai depender da transparência e das expectativas, que é importante evitar que quaisquer aumentos de preços relacionados a tarifas promovam uma inflação mais persistente. Ela afirmou ainda que se as expectativas de inflação mais altas se consolidarem, o caminho para a estabilidade de preços será mais longo e as cicatrizes econômicas serão mais profundas. Por enquanto, a postura da política do Fed está bem posicionada na visão dela. Logan disse que os mercados financeiros têm estado voláteis e que tarifas maiores que o esperado provavelmente aumentariam tanto o desemprego quanto a inflação. Ela termina dizendo que a explosão sustentada da inflação pode levar a um aumento nas expectativas de inflação e que a persistência dos preços dependerá da rapidez com que as empresas vão repassar os aumentos de custos e se as expectativas de inflação de longo prazo vão permanecer bem ancoradas, Léo. Ou seja, vocês reparam que a essência está muito parecida de todos os membros do Fed? Cautela, conservadorismo, não tem muito aceno para corte de juros, ao contrário do que a FedWatch vai demonstrando na precificação do mercado. O mercado trabalha com 100 pontos base a menos no intervalo Fed Funds até o fim do ano. Vamos lá, girando a palavra de novo, 10h34, a Cá separou alguns destaques do mercado à vista e vai cruzar esses destaques com a opinião fundamentalista do Gabriel e a análise gráfica do Coutinho. A melhor cobertura do mercado à vista também está aqui na TC News, é você, Cá. Vamos começar então falando de Vale. A gente já tinha dado essa informação mais cedo, mas Vale é o papel que mais dá pontos para o Ibovespa, sobe 0,93% aos R$ 52,31. E de acordo com o que a gente disse, o BofA elevou a classificação de Vale na visão dos analistas do Banco Americano. Essa seria uma resposta à recente queda no valor das ações da empresa após a imposição de tarifas. Então, o BofA passando o valor dos ADRs para 11 dólares e 50 cents, acima dos 11 dólares anteriores. Junqueira, vou pedir então a sua visão para Vale.
Bom, Cami, Vale, né? Vale é uma tese de investimento que, apesar de ser uma baita empresa, uma baita geradora de caixa, pagadora de dividendos, a gente teve o deal no ano passado dos metais ferrosos que precificou a Vale ali num valuation que a gente não está vendo na tela, ela acaba sendo muito ligada à atividade da economia chinesa, que é o que norteia o preço do minério de ferro. Então a Vale, quando a gente olha para a precificação da ação da Vale, ela segue uma correlação muito forte com o minério de ferro. E, infelizmente, enquanto a gente tiver toda essa situação das tarifas ainda a ser resolvida, né, essa situação, a gente não tem como ter um horizonte para que Vale possa voltar a patamares mais justos de valuation. Coutinho, olha pra gente, Vale agora? Vamos lá, pessoal. No caso de Vale, dentro de um canal, ontem nos presenteia, então de novo, né? A gente tinha aqui uma compra especulativa sob suporte. Então, logicamente, não dá para saber que Vale ia pegar e dar essa escorrida grande quanto deu em função do Trump, mas belezinha, compra especulativa sob suporte, tá lá. A pergunta é, o que acontece agora? Agora, difícil, porque não tenho figura gráfica, simplesmente um movimento harmônico que sobe. Vale sobe agora 1,18%, a priori tudo sob controle, não tenho figura gráfica. Posso ser, minha contribuição, eventualmente um pouquinho mais conservador e colocar um ponto de venda na Vale a 54,75. Então, a priori deixa subir, cola o stop, empurra, chegando em 5475, dá uma olhada com mais carinho. E logo depois de Vale, a gente tem Sabesp como o papel que mais dá pontos para o Ibovespa, está avançando 0,99% aos R$ 103,95 e a gente teve notícia sobre Sabesp também. A companhia estima receber 1 bilhão e 400 milhões de reais em acordo sobre precatórios. O valor é uma estimativa da empresa e pode sofrer alteração. Junqueira, o que você acha da tese de Sabesp? Bom, Cami, Sabesp é uma tese que eu gosto bastante. Depois da privatização, então, ela mostrou que o céu é o limite para ela, né? Então, esse anúncio dessa assinatura do acordo com a Prefeitura de São Paulo para o pagamento de dívidas judiciais no valor de quase 2,5 bilhões de reais gera um valor estimado para a empresa, pelo menos nos primeiros 6 meses de 2025, de quase 2% do market cap dela, né? Então, muito relevante esse acordo. A taxa interna de retorno da companhia atualmente ela está estimada em 11,84% e isso, né, essa entrada de capital vai fazer com que ela tenha uma taxa de retorno maior que 12%. Então, muito positivo. Acho que a empresa ainda não divulgou os detalhes exatos do impacto fiscal, porém, isso traz aí uma visibilidade para a tese de Sabesp, que segue subindo desde a sua privatização. E o Ibovespa está caindo 0,66%, 126.947 pontos, e o dólar futuro sobe 1,08% aos R$ 5,905. Coutinho, análise de Sabesp. Bora. Sabesp, coloquei no semanal, tá? O diário não nos traz nada. Quem tá comprado, tá bem comprado. O ativo tem aqui um pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Então a figura de Sabesp, ainda que esse envelope aqui não seja o melhor, né? O que me preocupa em Sabesp, nesta lateralização, é a quantidade de pavio. Isso é muito ruim, porque pode denotar uma possível reversão. Então, a priori, ok, já rompeu 101,90, cota 103,85, upside do papel 111,78. Então, é praticamente, e aí sim, eu tenho que voltar no diário, colar o stop e empurrar. Compras a critério, não tem problema nenhum. Eu as faria em função do tamanho do movimento, não colocaria tudo de uma vez, ou seja, compras fracionadas, preço médio positivo, mas para quem tá na tese, tá bonito na foto. Próximo destaque, então, um relatório do Morgan Stanley, que elevou a exposição em ações do Brasil na América Latina. Em relatório, a equipe de estratégia do banco elevou sua exposição no Brasil, dentro do portfólio de América Latina, que passou de exposição abaixo da média ou venda para neutra. Os estrategistas adicionaram em sua carteira ações de serviços financeiros e utilities, com destaque aí para BTG, Itaú, XP e Eletrobras. Junqueira, o que você acha da visão do Morgan Stanley e também desses papéis que o banco citou?
Bom, Cami, eu concordo com a visão do Morgan Stanley, né? Eu acho até o Morgan Stanley um pouco atrasado para fazer esse upgrade, né? Muito ele fazendo um pouco depois do movimento de alta, depois da Bolsa Brasileira ter sido uma bolsa defensiva nessa baixa dos últimos dias por conta das tarifas, porque essa é a realidade, né? Quem estava comprado na Bolsa do Brasil gerou alfa em relação à Bolsa dos Estados Unidos nos últimos dias. Então, é um movimento um pouco atrasado. Concordo que o setor financeiro e o setor de utilities brasileiro são setores que mostram taxas internas de retorno muito interessantes. A gente está vendo muitos bancos negociando aí com ROI acima de 20%, e bancos como o Banco do Brasil, Itaú, BTG, a turma ali premium, né? Sem a gente ter que ir para bancos de mais crescimento, que tem um risco embutido na tese maior. E é o setor de utilities, aqui, como a gente comentou, né? Se tem uma Sabesp ali negociando uma TIR real de 12%, realmente o valuation está muito barato dessas empresas. E não só ela, a Eletrobras também, um outro call. Então, é muito interessante isso, mas ao mesmo tempo o Morgan Stanley é um pouco atrasado nesse upgrade, né? E entre os papéis que foram citados pelo Morgan Stanley nesse relatório, a gente tem Itaú, que está na estabilidade, Eletrobras também na estabilidade, Elet 6, Elet 3 cai 0,30% mais ou menos, mas quem chama atenção mesmo entre as variações é BPAC 11 e BTG, que está caindo 1,59%. Então vamos analisar a BPAC 11, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. No caso de BPAC, olha só, figura gráfica. Primeiro a gente vai ter que dar uma limpada, porque esse gráfico aqui ele tá antigo, faz tempo que eu não passo nele. BPAC, parte superior do gráfico, região de venda, ok? Então temos aí uma primeira análise. Depois, figura gráfica de curto prazo. Cai, lateraliza, cai. Então o envelope de baixa já está se formando. Então quem tiver comprado em BPAC 11, atento, você está na parte superior, provavelmente no lucro ou perto dele em função do número absoluto, só que a formação gráfica de BPAC é ruim. Eu posso pegar, dar uma forçadinha de amizade, não é o FIBO correto, mas é o que tem para hoje. 33,45, esse cara rapidamente me jogaria 3188 ou 3086. Então quem está comprado em BPAC 11, por favor, stop. O ativo tem 53 centavos de volta, o stop loss está na casa de 70 a 80 centavos. Muito bem, nós temos 10 horas com 42 minutos. A Camila me antecipou que de maneira econômica, porém entusiasmada, Trump comentou o CPI lá na Truth Social. O que ele disse, hein, Cá? Ele disse apenas, a inflação caiu e vários pontos de exclamação, Léo, animado. Pronto, curto, econômico, com muitas exclamações. Tem sido destaque tudo que o Trump fala, nosso papel aqui de trazer para vocês, embora não haja muito o que fazer com essa declaração em si. 10 horas com 42 minutos, temos 18 minutos para as 11 da manhã. Reta final aqui da nossa cobertura do Mercado à Vista com o Coutinho e com o Gabriel. Daqui a pouco tem Alex Martins de volta aos nossos estúdios para a nossa conversa. Vários pedidos que vocês fizeram aqui no chat estão sendo separados para o Se Vira na FIBA, aquele momento em que o Coutinho acelera o passo e passeia por várias análises gráficas. Só que agora a gente vai dar espaço para o Gabriel trazer dois assuntos, na verdade o aprofundamento de dois assuntos. O primeiro assunto toca no relatório do Santander sobre o benefício que o agro brasileiro pode ter a partir da nova conjuntura, que implica a China mais isolada em relação aos Estados Unidos. Pois não, Gabriel, à vontade. Bom, Léo, o Santander escreveu um relatório muito interessante. Ele coloca aqui, né, um impacto negativo estimado para os produtores de milho, soja e trigo nos Estados Unidos de 6,5 bilhões de dólares em função do aumento de custos de insumos químicos derivados ali que vêm da China. Além disso, a gente tem que sempre lembrar que a China representa cerca de 23% das exportações de soja dos Estados Unidos, o que coloca um risco muito alto nessa demanda da soja norte-americana, nessa demanda por produtos agrícolas nos Estados Unidos, lembrando que a China é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos nesse ponto, e toda essa guerra tarifária faz com que o produtor rural brasileiro seja o grande vencedor, porque uma vez que a China torna ali o produto americano mais caro, por mais que o frete, as questões logísticas de você tirar a soja daqui do Brasil e levar para a China sejam muito mais complicados do que dos Estados Unidos, você acaba tendo uma vantagem de fazer negócio com o Brasil. E nesse cenário, Léo, eu coloco aqui os produtores como SLC Agrícola, Brasil Agro, Agro 3 e principalmente uma tese que a gente não fala muito por ser um papel um pouco mais ilíquido, que é a tese de Terra Santa Land 3. A Terra Santa é uma empresa hoje, é a primeira empresa
real estate agrícola listada na bolsa, ela tem propriedades arrendadas para a SLC e ela tem tudo para ser uma grande vencedora porque ela negocia com um desconto do seu valor patrimonial das fazendas muito significativo. Acho que o setor do agronegócio sofreu nos últimos 2 anos e tem tudo para voltar a ter margens mais saudáveis daqui para frente, Léo. 10h45. Bom, de todos esses papéis, SLC Agrícola pode ser um primeiro para você destacar, Coutinho. Manda bala. Bora. SLCE3. Double clique nesse cara e zoomzão. Olha só, o ativo, primeiro vamos pegar a perspectiva dele. O ativo ele transita praticamente entre 16 e 19. A gente já tinha falado isso alguma vez. O papel ele tem o seu movimento natural, cota 18,95, sobe sem figura gráfica, né? Ou seja, ele praticamente vai aqui num movimento que a gente até poderia chamar de um movimento harmônico, subindo, cota 18,95. Como ele historicamente tem a sua máxima a 19,67, a gente está praticamente no final do rally. Quem está comprado está bem comprado, é um ativo que a gente chama de inercial, seus movimentos são longos. De qualquer forma, tudo sob controle, nada como um stop, o ativo ele oscila pouco, né? Tem 12 centavos de vol, stop loss na casa de 30, 40 centavos, é praticamente agora um ativo de manutenção, não compraria nesse nível de preço em função da sua precificação máxima ser R$20, para mim é só colar e empurrar, chegando nos 19,67, aí sim tem que ver o que faz, porque historicamente é a máxima do papel. 10h46, Gabriel, aquele abraço, meu amigo, deixa o seu último highlight aí, se você tiver, e a gente volta a se encontrar amanhã para fechar mais uma semana que passou assim. Passou assim uma semana daquelas, hein, Léo, que a gente vai precisar de um bom final de semana para descansar. Eu gostaria de novamente fazer um convite para quem está nos assistindo, para você entrar no grupo da Santa Fé Investimentos na plataforma do TC. O grupo está muito legal, a gente comentou a semana toda, a gente comentou como que o mercado estava, fomos postando os destaques micros, não só eu, como também os outros gestores aqui da empresa, os outros analistas. Então a gente está trazendo informações de primeira qualidade para vocês ali e tudo de graça na plataforma do TC. Então, por favor, entre no grupo da Santa Fé Investimentos que está muito legal lá na plataforma. Léo, muito obrigado, Camila, Coutinho e até amanhã. Tamo junto, Gabriel, parceiro, valeu. 10h47, a gente inaugura então o Se Vira na FIBA. E quem é membro do YouTube do TC tem prioridade na hora de endereçar os pedidos. A gente começa com Land 3, que foi o papel pro qual o Gabriel deu visibilidade nesse destaque do relatório do Santander e a gente não fibou. Land 3, vai lá, Coutinho. Land 3, vamos dar uma olhada. Esse aqui acho que eu nunca mexi nele, hein? Tá vendo? Bora lá, pessoal. Land 3, o ativo lateraliza em região de venda, distribuição. Figura gráfica muito semelhante. Olha só, quem tá comprado, tá bem comprado em valor absoluto, tá mal comprado em termos de figura gráfica. Cai, lateraliza, cai. Já tenho aqui uma figura de cunho baixista, o FIBO dele a priori vai ser esse daqui, perdeu 14,30 a Zeda, seu objetivo 13,29. O Alessandro Lima tá a fim de Banco do Brasil e ele quer nos 26,90. BBS 3, o ativo cota 2766, ele quer a 26,90. Então ele tá vendido, olha só, a priori tá ok, o papel em região de venda, o papel sem figura gráfica num movimento harmônico de baixa, no gráfico de 60 minutos. Sim, tem um envelope de baixa. Eu acho que o seu 26,90 é factível. Aí o Rivotrilde passou mais cedo e pediu aqui pra gente Cogna, vamos dar uma olhada nesse cara. Double clique e zoomzão. No caso de Cogna vai bem, obrigado. Sobe, corrige, sobe. Lateraliza, sobe. O ativo agora oscila a 2,30. Sua máxima projetada, R$ 2,61. Tem gente pedindo LWSA e tem gente comentando. É o caso do Ike Grafista. Ele fala LWSA3, além de Magalu e Pet, são as maiores altas do Ibov. Olha a LWSA3 aí, Coutinho. Figura gráfica ruim, o ativo apesar da alta dos últimos 4 dias úteis, cota 2,90, sua máxima projetada é 3. O ativo tem um envelope de baixa, quando eu dou zoom, não tenho referência, então ele é para baixo. Então, por favor, fique atento, 2,90, oscila no 3, mas a priori baixista. O Juliano tá pedindo Magazine Luiza. MGLU3, double clique nesse cara, zoomzão. Magazine Luiza tinha uma compra a R$ 8,71, terceira linha do FIBO, certinho. Mercado cai, mercado corrido. Deixa eu trabalhar, Pinheiro, por favor. Tem um suporte a 8,71,
Só. Cota, R$10. Quem tá comprado em Magalu, a priori tá bem comprado. Manutenção, sua máxima, 1,185. E a gente fala com o Marcelo, que também é membro, passou bem mais cedo, pediu Petri 4 pro Coutinho Fibá. Com ele a gente fecha o Se Vira na Fibá. Bora. Petrobras ontem, assim como Vale, tinha uma compra especulativa sob suporte, R$30,97. Então o ativo cai, corrige, cai. Petrobras deveria corrigir, o FIBO pode ser transladado. Petrobras agora a cota 3241, é logicamente um papel de inércia baixista. Deveria retestar 3104. Se eventualmente subir, sua máxima projetada é 3575. Pra gente se despedir do Coutinho, dólar e índice, o seu destaque final, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Intraday nesses caras. Bom, o primeiro, visão diária, né? No caso do índice lado esquerdo, é o que eu comentei. Parte inferior do gráfico, compra, altista, tudo que sugere, apesar de toda essa maluquice do mercado. No intraday, vou colocar no gráfico de 15. A priori também não muda meu racional, vai perdendo força de forma muito vagarosa. A sua mínima projetada, 1,25,420. Dólar do seu lado direito. O dólar, a priori, deveria ser de novo para baixo, num canal que cota de R$ 5,61 a 6, ou seja, um palavrão em termos de vol. No intraday desse cara, gráfico de 15 minutos. O 15 dele, a priori, baixista. O ativo tem R$ 5,944 como primeira resistência. Sua máxima projeta R$ 6,10 e o dólar, a priori, na contramão, deveria ser para baixo. 10h51, Coutinho, obrigado, até amanhã. Tchau, meu querido, obrigado, um abraço para vocês. Tchau, pessoal, bom dia.